Eu queria ser mulher pra vender foto. Ah, mas você pode fazer isso sendo homem. É, mas não é a mesma coisa, entendeu? Homem vendendo foto é igual futebol feminino. Ninguém quer ver. Deve ser muito legal. Imagina as pessoas pagarem pra me ver. Hoje em dia ainda, que as pessoas não pagam nem pra ir no cinema mais. Pra ver Vingadores, eles vê pirata no celular. Agora pra ver o Assolan com cuequinha do Bob Esponja, aí vale a pena, né? Tudo bem você julgar as minas que vendem foto, mas eu acho engraçado que só começaram a reclamar agora, né? Que começou as minas a fazer isso. Porque vender foto de si mesmo, o Homem-Aranha já faz há anos e ninguém nunca falou nada. Então se você aí é fã do Homem-Aranha, saiba. Você é praticamente fã de uma mina do Privacy. Eu só não entendo porque que as minas não se assumem no trabalho. Aí eu sou modelo. Não, não é. Nem faz sentido. Você tá muito mais perto das brasileirinhas do que da Victoria's Secret. Acredita em mim. Você não é modelo. Aí eu não sou uma mina do job. É sim. É um job home office, mas ainda é job. E só o fato de chamar de job hoje em dia diz muito sobre o que tá acontecendo. Realmente era programa, mas eles falaram, vamos botar em inglês que fica mais bonito. Mina raiz fazia programa. As que faz job é mina gourmet. Assim, as minas querem fazer o negócio, querem o dinheiro que esse negócio dá, mas não quer assumir o nome do negócio. Eu sou modelo. É igual um traficante falar, não sou traficante. Sou um farmacêutico. Eu só não tenho os documentos, mas sou um farmacêutico. Assume logo o que você é. Futebol tem que acabar. É igual o celular de botão. Não tem por que existir mais. Futebol é igual a panda. São duas coisas inúteis e que devia ter sido extinta há muito tempo. Que agora o Vini Júnior perdeu a bola de ouro. Muito triste mesmo. Deveria ter ganhado. Ah, isso. Por que as pessoas estão fazendo textão sobre isso? Nesse exato momento ele tá com 3 loiras que falam francês em cima dele. Enquanto ele tá em um iate no mar da Europa. Você tá num ônibus. Nem sentado você tá, porque uma velha pegou seu lugar. Por que você tá falando disso? Tá brigando há 4 dias porque um cara milionário ganhou um prêmio que você queria que fosse dado pra outro cara milionário. Eu sei que você tem um vazio no seu peito, mas você precisa de terapia, não de futebol. Sim, eu sou ateu, mas tá vendo a importância de Deus? Torcedor de futebol e crente estão no mesmo nível. E a diferença de um templário que matava um herege pra um corintiano que mata um palmeirense? Talvez a ficha criminal, mas aí não conta também. O Thiago Leifert deu a opinião dele sobre isso e isso virou uma treta. Igual um pastor falando, olha o cara blasfemando nossa religião. E o Bruno Gagliasso fala sobre isso. Calado é um poeta. Bruno Gagliasso, que com certeza entende muito de futebol. Bruno Gagliasso esse que foi de ator da Globo pra apresentador de podcast nota C. Assim, não é querendo reclamar, mas não tem mais nada pra fazer? Ué, não tão mais te chamando pra novela? Tô falando, futebol tem que acabar. Olha o que virou. Desculpa, eu tenho TDAH. É isso que eu falo agora, todo dia. Eu sou uma pessoa que se distrai por qualquer coisa. E que bom que eu faço um videozinho pra internet. Pensa se eu fosse um cirurgião. Vou fazer uma cirurgia no estômago, do nada eu paro e falo, olha gente, que legal, o apêndice. O cara aberto na minha mesa. Mas isso me coloca em umas situações que não precisava. Eu tava no caixa do mercado esperando a mina passar minhas compras. Mas eu fiquei distraído, olhando pro chão do mercado, atrás do caixa, que tinha outro caixa que tinha uma mina lá. Eu não tinha percebido que tinha uma mina lá. Porque o meu pensamento sobre será que eu tenho um boné verde era muito mais importante. Até que eu vi que a mina tava virando pra trás e daí eu olhei na cara dela. Mas ela viu que eu tava olhando pra baixo e depois eu olhei pra cara dela. Nesse momento ela fez uma cara estranha. Eu pensei, ué, será que eu tô tão mal arrumado assim? Até que eu percebi que ela achou que eu tava olhando pra bunda dela no meio do mercado. Depois eu ainda olhei no olho dela, ou seja, um louco sem vergonha nenhuma. A hora que eu percebi isso, eu entrei em choque e automático eu falei, ô moça, eu não tava olhando não, hein? E aí eu fiquei mais suspeito ainda. Assim, desculpa, tá bom? Desculpa, não tem o que eu fazer. Eu não sou um criminoso, eu só tenho TDAH. E a escolha é sua, entendeu? Pode denunciar se quiser, mas aí você vai estar sendo capacitista com a minha condição. Se me denuncia, eu te cancelo. É assim que funciona, tá bom? Velha tem que acabar. Eu fui no mercado comprar queijo e eu tava feliz. Que queijo é caro, então pra mim é uma conquista. Pra mim comprar queijo e ir pra Disney tá no mesmo nível. E tinha uma coisa me impedindo e eu vi que não ia dar certo. Tinha 2 velhas na frente do meu queijo. Elas não estavam ali pra pegar o queijo, elas estavam ali pra atrapalhar a minha vida. Eu só tava lá conversando, com a geladeira aberta. O que foi? Você tá com calor? Tá acontecendo? A menopausa tá batendo? Eu cheguei por trás das velhas e eu falei, opa, tudo bem? Que é pra elas perceberem que tem outro ser humano ali e andarem logo. Perceberem que era pra elas irem conversar em outro lugar. Mas isso aconteceu? Claro que não, porque toda velha é surda. Elas continuaram conversando. Uma pegou a mozzarella e do nada falou, ai, a minha filha não gosta muito de mim. Eu tô percebendo por quê. Fiquei parado pensando, tudo bem, é só 30 segundos. 3 minutos. 3 minutos foi o tempo que elas ficaram pra escolher entre parmesão e mozzarella. Qual a diferença? Ninguém sabe. E é por isso que tem que fazer um mercado só pra velho. Exatamente por isso que existe vaga preferencial, pro bem dos velhos. Mas não porque a gente se importa com eles. Sim, porque se eu tô voltando do meu trabalho às 6 horas, cansado, eu tenho que dar o meu lugar pra uma velha que às 6 da tarde tá sendo pra passear. Meu amigo, que bom que ela tem a vaga dela. E se ela quisesse a minha, nem ômega 3 ia salvar ela disso. A gente dá preferência pra velho pra proteger eles da gente mesmo. Homem deveria ter o direito de trair, porque vontade não falta. As minas sempre brigam, nossa, você só vai parar de seguir ela porque eu tô falando? Então você não quer parar de seguir ela. É claro que não. Claro que eu só tô fazendo isso daqui porque você quer. E se fosse o que a gente quer, a gente estaria com as duas. É biologia, entendeu? Mulher só tem 2 ovários. Agora, homem tem sei lá quantos bilhões de espermatozoides em uma ejaculação. Então, assim, Deus fez assim por algum motivo. Pensa que se desse pra aproveitar certinho cada espermatozoide e o cara ainda fosse precoce, em 5 minutos, um homem povoava a terra, mar
Marte e Plutão, porque Plutão é pequenininho, né? Então tem o tamanho de Piracicaba. E tem um motivo pra isso. Em 9 meses, uma mulher consegue fazer um filho. Sabe quantos filhos um homem faz em 9 meses? Bem calculadinho, dormindo 8 horas por noite, cada relação durando 30 minutos, ele faz 8.640 filhos. É mais gente que o Acre. O cara em menos de um ano pode fazer quase 10 mil filhos. É praticamente um nordestino. Você ainda acha que homem não tem o direito de trair. Um pode ter um filho por ano, o outro pode ter quase 10 mil. Você ainda acha que é igual. Assim, é igual você comparar um Celta com um ônibus. Um foi feito pra uma família só, o outro foi feito pra cidade inteira. Dito tudo isso, eu sou o fiel. Para de ficar sentindo a energia dos outros, tá bom? Isso é estranho. Eu tava conversando com uma mina que ela é meio espírita, acredita em signos. Sim, eu tô desesperado. Do nada, a gente conversando normal, ela solta. Então, eu tava reparando na sua energia, você tem uma energia ótima. Do nada, a mina reparando minha energia, ela nem pediu minha permissão. É quase um abuso espiritual. Ela disse, não, mas é que eu não consigo me controlar. Eu falei, você tá piorando a sua situação. A cada frase, você tá parecendo mais um maníaco do parque. Qual que é a diferença disso pra um cara chegar em você e falar, então, você tava de costas, né? E eu tava reparando. E não por nada, mas você tem uma traseira ótima. Assim, se esse cara não for preso, eu perdi a fé na humanidade. Não, é que nem foi com maldade, eu só senti a presença ali e acabei reparando. Você sabe, né? Eu não consigo me controlar. Tá bom, então. Então não fala isso pra mim, eu não quero saber. É desconfortável. Imagina alguém chega em você do nada e fala, então, tava reparando nas suas pernas. Elas são ótimas, né? Assim, não é uma coisa que você tá esperando ouvir. A pessoa, ela repara e ela ainda vem contar isso pra você. Isso é uma coisa que nem bêbado faz. Bêbado, no máximo, assovia de longe. Então, assim, que legal que você acredita em alguma coisa, mas você tá se comportando pior do que um velho de bar. Porque o velho de bar ainda tem a desculpa de tá bêbado. Você não tem nem isso. E essa é a conclusão de hoje. Signo virou o velho barreiro moderno. O cara fica usando isso porque tá triste, termina na delegacia falando, não, eu não fiz nada. Não, ele me interpretou errado. A mina ficou com 101 caras em um dia. Vocês viram isso? E não era mentira, tá bom? Eu vi as provas. Não me julga aqui, era um trabalho investigativo. Ela fez isso porque ela queria bater o recorde mundial. Olha isso, olha como tá difícil namorar hoje em dia. Agora eu vou estar conversando com uma mina, eu vou ter que parar e procurar o nome dela no Guinness Book pra saber os absurdos que ela já fez. 101 caras em um dia. Imagina como tá essa mina. A mina virou a caverna do dragão. Pensa numa coisa que não tem fim. Se essa mina engravidar, o filho dela vai ter que se segurar no cordão umbilical para não escorregar pra fora. O moleque vai ter que descer do útero fazendo rapel. Imagina ela arruma um namorado e o cara fala, não, meu bem, eu quero que você fale mais comigo, seja mais aberta. Ela responde, mais? Mas o cara vai ficar feliz, né? Tem o espaço de uma caminhonete pra se divertir. Não coloca 2 dedos, ele coloca o antebraço. Sim, a mina virou praticamente aquelas portas de 6 metros que rico tem. Não precisava disso, mas você olha pra isso e pensa, ok, passa muita coisa por aqui. No fim, a mina ainda foi se defender, falando, nossa, tem um monte de mulher me julgando. Sinto que a gente tá voltando a julgar as mulheres por elas simplesmente se divertirem. Quem diria, né? Quem diria que as coisas têm limites? Assim, não é porque o seu útero não tem, que a sociedade não vai ter. Eu não consigo ler livros. Qual que é o segredo? Me ensina, por favor. Porque todo dia eu vejo um videozinho de gente falando livros que eu li essa semana. Como assim livros? No plural, eu não consigo ler um. Eu começo a ficar com raiva na introdução já. Fico com raiva do tradutor que quer opinar. Começa a escrever, então eu decidi traduzir a obra do autor tal porque eu gosto muito dele. Tá bom, eu não me importo. Não é o seu nome que tá na capa, não é de você que eu quero saber. Assim, eu acho que o problema é porque eu sou muito preconceituoso com livro. Odeio ler livrinho de historinha. Se eu quiser ver historinha, eu vejo um filme. Eu tô lendo um livro, eu quero aprender alguma coisa. Mas ver esse livrinho desse casal, eu não quero saber de casal. Se quiser ver historinha de casal, os filmes do Adam Sandler estão aí. Agora, por exemplo, Sapiens é um livro muito bom, eu acho. Eu li 10 páginas. Entendi 3, mas li 10. Eu acho que Sapiens deveria ser obrigatório nas escolas. Que é fácil de ler, é bem escrito, você aprende muita coisa. O que eu aprendi com O Alienista? Aprendi que as pessoas adoram dar detalhe inútil. Então era uma noite escura. Não me diga que era uma noite escura. Achei que era uma noite ensolarada. Se você é professor, já passou O Alienista ou Fantasma da Ópera para seus alunos, saiba, tá bom? Metade fingiu que leu e a outra metade nem esse trabalho teve. Eu já tentei fazer um pacto, sim, eu tentei ser estagiário do diabo. Eu tinha 12 anos, já tava tentando virar jovem aprendiz. Basicamente, eu era pequeno e muito pobre, pobre mesmo. Pobre do nível dos meus amigos, que já eram pobres, olhar pra mim e perguntar, você não quer uma cesta básica? Pobre nesse nível. Quando o cara é pobre nesse nível, ele só tem 2 opções. Ele virar crente ou comunista. É Jesus ou Karl Marx. Os dois estão lado a lado quando o assunto é iludir pobre. E por causa disso, eu tinha vários problemas. Minha mãe trabalhava muito, chegava em casa com raiva e me batia por nada. De ela me bateu, eu perguntei por quê. Ela falou,
Não, porque eu mandei você ir me alcançar o controle da TV e você não foi. Falei, você não pediu nada. Ela falou, isso não importa. Falei, como assim não importa? Por causa disso eu pensei, acho que vale a pena eu tentar vender minha alma. Daí eu comecei a rezar, ironicamente, pra caso eu tivesse dinheiro, tudo bem eu ficar sem minha alma. Porque assim, com dinheiro eu compro Coca-Cola, compro Doritos. O que eu compro com minha alma? Aí você compra uma entrada no paraíso. Vai ter Doritos lá? Não, então não me interessa. Eu fiz isso e fiquei esperando alguma coisa acontecer. Nada aconteceu. Tudo bem, eu era baixinho e gordinho. Minha alma não devia valer tanto assim. No máximo uma Coca-Cola 3 litros. Eu entendo até, faz sentido a alma do Luciano Huck valer muito mais do que a minha. Olha o tamanho do nariz do cara. Se ele vender no açougue por quilo, já vale muito mais. Esse foi o dia que nem o diabo me quis. Eu tentei fazer um pacto e não deu certo. Ou será que deu? A Arca de Noé não existe, porque não faz sentido. Ou você tá me falando que Noé colocou um mosquito da dengue na arca, é isso. Sempre tem um vídeo falando, olha onde a Arca de Noé está escondida, e é sempre um morro enorme. Só uma montanha. Ah, mas a arca tá embaixo escondida. Por quê? Ela tá tímida? Mas não faz sentido. Como que o cara conseguiu ao mesmo tempo colocar na arca um canguru da Austrália, um pinguim da Antártida e um camelo do Saara? Que viagem foi essa que ele fez? Que intercâmbio naquela época? Assim, quanto tempo eles passaram dentro da arca? 6 meses? Mosquito não vive tanto assim. Um bicho que nem podia ficar dentro de uma arca de madeira. Ou você tá me dizendo que Noé saiu pra procurar um cupim macho e um fêmea? Tinha cupim na arca, ou pior, tinha pica-pau. Porque esses dias eu vi um pica-pau que abriu um buraco no chifre de um búfalo. Mas você acha que numa arca de madeira ele ia ficar de boa? Outra pergunta também, de onde é que Noé tirou tanta madeira? Noé é o maior desmatador da história e a gente trata ele como se fosse um herói. Assim, alguém me explica, por favor, como que o cara faz uma arca do nada? Não sei fazer um barquinho de papel. Jesus tinha fimose? Eu tô com essa dúvida. Eu perguntei isso esses dias e o pessoal ficou bravo. Não, Jesus era sexual. Então você tá me dizendo que Jesus faz parte da sigla LGBT? É isso que você tá me falando? Teve gente brigando, falando, não, Jesus nem partia intimatinho. Como que você sabe? Você trocou a fralda dele, por acaso? Porque quando ele nasceu, eu lembro que falaram, é menino. E se falaram que é menino, porque alguma parte íntima tinha. Porque senão, não era menino, era uma Barbie. Você ainda quer defender essa ideia? Você ainda quer defender a ideia de que Jesus é igual a quem? Porque assim, se ele não tinha parte íntima, ele não tinha como fazer necessidade. Se ele não fazia necessidade, ele não tinha por que comer nem beber. Mas ele comia e bebia. Ele fazia isso por quê, então? De zoas? Pra brincar com todo mundo? Ou ele comia e depois vomitava? Jesus tinha bulimia? É isso que você tá me falando? Pelo que eu lembro, ele passou 40 dias no deserto com fome. Mas se ele não tinha parte íntima, ele não precisava fazer necessidade. Então ele não precisava comer. Se ele não precisava comer, logo, ele não passou fome. Então a Bíblia tá mentindo. Assim, você escolhe o seu lado. Eu só tô fazendo pergunta. E sim, tem uma chance dele ter tido fimose. E dizem que ele era judeu. E sim, hoje em dia os judeus cortam essa partezinha. Mas eu acho que na época eles não faziam isso ainda. Então tem uma pequena chance de eu ter uma partezinha igual a de Jesus. Eu posso ficar feliz com isso? Por favor, tem como? Eu sou grosso. Eu sou uma pessoa muito grossa. Se eu fosse uma parte íntima, eu seria o Kid Bengala. Por exemplo, eu odeio quando eu tenho que repetir as coisas pra alguém. Eu falo alguma coisa, a pessoa não entende. Em vez de eu só repetir, eu paro, eu olho no fundo do olho da pessoa e eu falo, eu vou repetir. Na verdade, eu no fundo querendo falar, então, eu já falei uma vez e você não entendeu. Tem como ser menos burro dessa vez? Basicamente isso. Porque por algum motivo eu já nasci sem paciência com o ser humano. Eu não consigo guardar isso pra mim, então eu tenho que verbalizar. Fala alguma coisa pra pessoa, a pessoa não entendeu, eu falo, ah, meu Deus do céu. Falando com uma capivara que aprendeu português. Às vezes eu tava falando com uma mina, eu perguntei, qual a sua altura? Ela respondeu, por quê? Falei, por que você acha? Porque eu quero te sequestrar. Eu quero saber se eu posso usar o porta-malas de um Celta ou se eu preciso de uma caminhonete. Acreditável, eu pergunto a cor favorita pra uma mina e ela pergunta, por quê? Por que você acha? Porque eu quero saber. Eu não tenho paciência mais pra esse tipo de coisa. Por isso que eu fui banido do Tinder. Eu perguntava pra mina, onde você mora? Ela perguntava, por quê? Por que você acha, mina? Porque eu quero ver o preço do Uber. Você acha que eu vou fazer o quê? Eu quero saber o seu endereço pra invadir a sua casa. Você mora em Rondônia. Por que eu vou roubar alguém que mora em Rondônia? Por que existe amante? Quem foi a primeira amante? Daí a Bíblia não fala, né? As coisas importantes eles não contam. Eu queria saber, tem que lançar uma Bíblia 2, tá? Só com fofoca bíblica. Mas amante é uma coisa estranha. É como se em algum momento uma mulher viu outra comendo um Big Mac muito gostoso e pensou, eu me contento com a sobra, tudo bem. Queria aquele bife só pra mim? Queria, mas a salada não é tão ruim. A mulher que pensa, eu queria morar junto e ir no Habib's com ele pra ele me chamar de minha mulher? Queria. Mas uma vez por mês a gente vai no Bahamas Motel. Então é quase a mesma coisa, né? É a mulher que ela queria sentar na janela, mas ela acabou ficando no banco do lado. Agora tudo que ela pode fazer é olhar e pensar, pelo menos tô perto, né? Não é lá, mas é quase lá. E uma coisa que eu não entendo são as amantes que jogam toda a culpa no cara. Não, pô, quem tinha relacionamento era ele. Eu não tinha nada a ver. Ah, não tinha, né? Coitada, ela tem miopia. Não viu a aliança no dedo dele. Igual mandarem você matar alguém, você ir lá e fazer, e depois você falar, não, mas quem mandou foi ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Só podia ter parado a qualquer momento pra isso não acontecer. Mas eu sou inocente.
inocente. Inocente, né, gente? Tadinha. Manipulada por salsichão. Assim, tem um tipo de mulher no mundo que você tem uma aliança no dedo, é quase a mesma coisa que você tem uma Lamborghini na garagem. As Maria Matrimônio. Eu acho que todo mundo deveria virar mendigo. Pensa na paz que ia ser. Porque pra você dormir, você tá preso e tem que ter uma cama, tem que ter um teto, tem que ter uma casa. Pro mendigo, ele olha pra calçada e pensa, Acho que tá confortável. tem gente que gasta muito dinheiro pra descobrir isso. Paga coach, gasta em livro. Como ter paz, como não me prender, como desapegar. É só falar com o mendigo. Pensa numa pessoa desapegada. Não tem segunda, não tem terça. Não tem dente. As pessoas falam que só existe mendigo por causa do capitalismo. Se isso mudasse, não ia mais ter mendigo. Eu discordo. E deve ter gente que quer isso. Mas quem que ia querer isso? Os caras tão sempre desarrumados, falando coisas que ninguém entende, parecendo louco. Você acabou de me descrever O Einstein. o cara ser mendigo não significa nada. No máximo significa que ele fede. Se o cara é um mendigo e fala de astronomia, aí ele é um gênio, né? Agora, se ele é mendigo e fala de signo, Aí você chama de louco. esse exemplo não foi bom, né? Todo mundo que fala de signo parece louco. Assim, se eu vejo um mendigo falando de signo, na hora eu penso, mereceu. Com certeza mereceu. Tá na rua porque o ascendente quis assim. Mas para pra pensar, ao mesmo tempo, Nietzsche também era chamado de louco. Então qual a diferença de Nietzsche pra um mendigo? Ah, é que o mendigo nunca escreveu nada. Sócrates também não. E é outro cara que você também nunca entendeu o que ele falava. Então assim, eu acho que Nietzsche era basicamente O mendigo com casa. Eu acho que tem que acabar a escala 6x1. Acabar esse esquema de descanso, um dia e trabalha 6. Eu acho que tem que trabalhar 7 dias por semana. chega, entendeu? O brasileiro tá com muito tempo livre. Ontem eu tava com dor de cabeça, liguei na farmácia pra saber quais remédios tinham. E disseram, hoje a gente tá fechado. É que domingo é folga, né? Eu falei, ah, tá. Engraçado é que Minha dor de cabeça não tira folga, né? depois ainda querem que a gente respeite o comércio local. Assim fica difícil também, né? O cara da biqueira aqui da esquina vende comprimido pela metade do preço. E ele trabalha em E domingo. o pior é que eu sou a favor de ter 2 dias de descanso na semana. Mas o brasileiro não colabora. Eu vi um cara fazendo uma piada de o que você prefere? Continuar a escala 6x1 e beijar o Cristiano Ronaldo? Ou ter a escala 4x3 e beijar Sidney Sweeney? Eu escolhi o Cristiano Ronaldo, não por nada. Tinha um comentário falando, não acho certo brincar com um assunto tão sério. Um textão embaixo. Esse cara Merece trabalhar 7 dias por semana. porque eu tenho certeza que ele é desempregado. Porque é impossível que o cara trabalhe numa escala 6x1 e no único dia de folga que ele tem, ele use o tempo pra fazer Textão nos comentários. melhor tá trabalhando de uma vez. Pelo menos já tá ganhando mais. Então sim, tá bom. Eu sou a favor das pessoas trabalharem menos. Mas só algumas também. Criança coach tem que acabar. As crianças estão indo pra podcast agora e falando que escola não serve pra nada, que não muda nada na vida delas. Elas acham que elas estão sendo diferentes falando isso. Não, você só tá falando que Toda criança já fala. e toda criança que se revolta com a escola virasse coach, Não ia ter mais ensino fundamental no país. esses moleques ainda acham que são empresário por causa disso. Não, não é, tá bom? Seu maior investimento foi ter ganhado 100 reais da Fada do dente. Perguntaram pra um moleque desses, você ficaria com uma mina que tem Android? A resposta dele foi, Depende da mentalidade dela. amigo, você não tem direito nenhum pra falar sobre mentalidade usando um Tênis de luzinha. Eu acho que você não podia dar conselho nenhum se você... Você ainda é bebê. Esses moleque não pode dar conselho nem sobre qual o melhor desodorante usar. Porque eles têm 10 anos. Nem elas eles têm ainda. Depende da mentalidade dela. Não, depende se ela tem miopia ou não. Olha pra sua cara, moleque. E eu não sei por que criança coach existe. Mas pra mim não faz sentido nenhum os seus dois maiores ídolos serem o Bill Gates e o Relâmpago McQueen. Ao mesmo tempo, Isso não encaixa, tá bom? Não faz sentido. Eu sou investidor. Não, seu pai é investidor. você não pode nem ter conta no banco ainda, tá bom? Por que Deus criou a barata? O que ele tinha na cabeça? Ontem eu saí do meu quarto, tinha uma barata tamanho de Uma havaiana na minha parede. Fiquei assustado com o tamanho do negócio. Achei que era dono da minha casa vindo cobrar o aluguel atrasado. Peguei um chinelo pra matar a barata, mas eu não acertei direito. Pegou só metade do corpinho dela, que não foi o suficiente pra matar, Mas paralisou legal. praticamente uma barata paraplégica na minha casa. Porque depois disso, ela sumiu e eu passei 20 minutos pensando, não é possível que de madrugada eu vou acordar. Uma barata deficiente na minha cara. Não dá, entendeu? Eu não sou o Teleton. Depois disso, ela apareceu, tadinho. Caminhando toda estranha, toda torta, metade do corpinho paralisado. Eu fiquei com pena. Parecia um cadeirante sem cadeira se arrastando na minha cozinha. Sim, fica difícil acreditar que Deus criou tudo. E se criou, qual é o motivo pra existir barata? O simples fato da barata existir já prova que Deus não sabe o que tá fazendo. O simples fato da barata existir prova que Que Deus não existe. o que vai ser a desculpa dos crentes agora? Ah, o livre-arbítrio. Se barata tivesse livre-arbítrio, ela tinha escolhido ser um Camarão. Pelo menos o camarão a gente valoriza. Camarão todo mundo quer comer. Agora, quantas pessoas você já viu querer comer barata, entendeu? Mas tem um ou outro louco, exatamente Louco.
Não existe gordo cristão. Ou você é uma coisa ou você é outra. E Deus sempre quis ensinar sobre você não se render às vontades do corpo ou da mente. Ah, mas eu não bebo. Mas se empanturra com Nutella quando tá triste, né, gordo? Vou combinar também. Deus multiplicava o pão, Não o Big Mac. transformava água em vinho, não Nem E Coca-Cola. você é gordo, não tem como você ir pro céu. Que nuvem é essa que vai te aguentar? Daí ainda aparece os gordão crente falando, não, se eu pudesse, eu trocava de lugar com Jesus na cruz. Sim, trocava com certeza. Que prego é esse que vai aguentar 120 kg de carne Numa cruz. vai ficar parecendo Um pedaço de picanha no espeto. Os caras falam, não, os portões dos céus vão se abrir pra mim porque eu sou digno. Não, é porque tentaram te passar pela porta. Mas você entalou. Você acha mesmo que Deus vai olhar pro corpo que ele te deu com 130 quilos e ele vai ficar feliz? Ele te deu um corpo pra você viver uma vida. Assim que você cuidou dele. É como se eu te emprestasse um carro e Você capotasse ele. no final, o que você vai dizer pra Deus? Você vai se justificar como? Então, né, Deus, também, você disse pra não se render às tentações da vida, mas foi lá e criou a Nutella, né? Meio hipócrita da sua parte, não querendo falar nada. Por que toda mãe é estranha? A minha mãe sempre me ensinou a andar com documento. E o argumento dela era simplesmente, vai que você morre por aí, preciso identificar o corpo. Assim, você tá me dizendo que eu vou estar Morto no chão e a sua preocupação vai ser, será que identificaram direitinho? vou sofrer um acidente, minha mãe vai me ver no chão. E a preocupação dela vai ser chegar no cara do IML pra falar, não, vocês marcaram errado. É dele é 41, 42, esse tênis é 43, mas é porque Nike é menor. é sério que essa é a preocupação dela. E que toda mãe é paranoica. Falava, vai que você morre. Eu falava, mãe, eu tô indo na farmácia. Fica aqui na esquina. Eu não tenho nem que atravessar a rua. Morrer de quê, mulher? Respondia, e se assalta a farmácia, hein? Eu falei, claro, com certeza. Bandido não tem mais banco pra roubar. Não, ele tá com dor de cabeça. Ele tem que roubar um Doralgina. Ele não tem mais carro pra roubar também, né? Não. A preocupação dele É o absorvente pra mulher dele. Mas o engraçado é que a preocupação delas é sempre esse objetivo. Porque se eu sair na rua no frio sem casaco, aí eu vou ficar mal. Mas quando ela me batia de chute, Aí eu era saudável, né? esses dias eu comprei uma maçã. Ela falou, essas não são tão boas. Muito conservante. Falou minha mãe. Fumar 2 maços de cigarro por dia. Conservante é o menor dos seus problemas. E não querendo falar nada. Mas o conservante serve pra aumentar o tempo de validade da maçã. Pelo tanto que ela fuma cigarro, eu acho Acho que a maçã vai durar mais tempo que ela. Não tô falando nada. O humilhante é o período fértil Pra mulher. Eu tô perguntando isso porque a minha gata entrou pela primeira vez no cio. Eu dou qualquer carinho nela e do nada ela Tá empinada na minha cozinha. Assim que as mulheres se sentem, eu olho no olhinho dela e dá pra ver aquele olhar de eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso muito me esfregar em qualquer coisa que aparecer pela frente. Praticamente Qualquer mulher quando bebe vinho. A minha pergunta é, a primeira vez que vocês entram no período fértil é assim também? Você sente alguma coisa, mas você não sabe o que tá sentindo, não consegue controlar, mas também não queria tá sentindo aquilo. É igual a primeira vez que eu tive Um ataque de pânico. É isso? É a mesma coisa quase? Imagina, as meninas sentem isso todo mês. Agora eu entendo por que chora do nada. Imagina como que funciona a cabeça de uma mina no período fértil. A mina entra no cio, olha pra uma almofada e do nada ela pensa, e se eu me esfregar nela? Essa franja de crochê parece Tão macia. assim, como que funciona de verdade? Tipo, você tá no cio, tá conversando com o cara e do nada você sente, eu preciso muito Tô engravidado esse cara. isso que acontece? É isso que significa quando as meninas falam que engravidou sem querer? É isso, o sem querer significa Eu tava no cio. sem querer significa, então era um período fértil, né? Ou era ele, ou Ou a almofada da minha tia. por que toda mina de franja é surtada? Parece que as minas usam franja de propósito pra esconder a cara. E fugir do CAPS. Deve ter um motivo pra todas elas usarem franja. Deve ser pra tentar esconder a testa enorme. E os remédios Eu controlados. sei que não são todas, mas normalmente uma franja significa Tarja preta. Nunca confie numa mina que usa franja. E não tem motivo pra você usar uma franja. Franja tem a mesma função de um boné. Primeiro, te proteger do sol. Segundo, esconder as suas entradas. E eu não confio em alguém que... Que esconde as próprias entradas. Se você é uma mina calva, assume. Eu nasci uma mina calva. Eu nasci com fimose e eu não fico mentindo. Qual que é a diferença de uma mina com franja e eu com fimose? Nenhuma, na verdade. Os dois escondem a cabeça. Mas se você confiaria num cara que usa boné o dia inteiro pra tentar esconder o rosto? Não, então também não é pra confiar numa mina com franja. Ah, mas é que é fofo. É um pincher também é fofo. E pode acabar com a sua vida. Se você entrar num relacionamento com uma mina de franja, é quase a mesma coisa que Vender alma pro A diabo. diferença é que o diabo pelo menos tá comprando a sua alma. Pelo menos Ele vai te valorizar um E pouquinho. tem cara que começa a ficar com mulher de franja, a mina ainda fica pensando no ex, e os caras falam, não, daqui a pouco ela muda. Ela não vai mudar. Ela usa a mesma franja desde 2014. Ela não tá acostumada com mudança. Foi Deus que me deu. Foi esse o adesivo que eu vi colado num... Num gol rebaixado. Como assim Deus te deu um gol rebaixado? Como Deus fez um gol rebaixado? É possível que Deus tenha Tanto mau gosto assim. Você tá me dizendo que Deus tem o mesmo gosto de um Funkeiro. Isso mesmo que você tá me falando. Deus nunca faria um gol rebaixado. Se fosse um cavalo, eu ia entender. Se você me falasse que Deus te deu um camelo, aí eu ia entender. Não seria a primeira vez que Deus faz um camelo. Agora um Corsa 2 portas. eu acho que seria a melhor O camelo. certeza que vai querer o Corsa. Mais barato e mais rápido. Olha, se
se você vai responsabilizar ele pelas coisas boas, você vai responsabilizar pelas coisas ruins também. Ok, Deus te deu um Corsa, mas também te deu a calvície, então acho que não vale tanto a pena assim. Mas engraçado é que ninguém aparece com um tumor no pescoço e tatua em cima, foi Deus que me deu. Aí não acontece, né? É fácil falar, foi Deus que me deu, quando a coisa é boa. A mina casa daí fala, Deus me deu o melhor marido do mundo. Mas quando ela descobre que é corna, ela não fala que foi Deus também que deu chifre, né? O que é pior, Deus te dá chifre ou um gol rebaixado? Eu não sei. O que seria pior, Deus te dá um tumor ou um gol rebaixado? Eu não sei. Eu preferiria o tumor, não por nada. Homem tem autoestima, né? Tinha um amigo que todo dia ele mandava mensagem pra uma mina e ela nunca respondeu ele. O cara parecia a ligação de São Paulo, de tanto que era ignorado. E ele falava, por que será que ela não me responde? Eu dizia, não sei. Assim, não é que você seja feio, mas talvez ela não goste que você pareça com um Renault Sandero rebaixado que bateu de frente com um poste. Ele olhava pra mim e falava, não, nada a ver. Isso daí é joguinho de desinteresse. O cara não aceita tomar um fora. Essa mulher, já tentou dar fora em mulher? Fala, não, obrigado, não tô afim não. Na mesma hora ela olha pra você e fala, ah, desculpa, eu não sabia que você era gay. Pessoa que ela não aceita um não. Ela pergunta, você quer ficar comigo? Você fala, não, obrigado. Ela olha pra você e fala, traga uma saia pra essa moça. Quer dividir meu gloss comigo? Mas esse meu amigo, ele é pior que isso. Uma vez a gente saiu e eu apontei pra uma mina padrãozinho, magrinha, loirinha, olho claro, provavelmente ganhou um HB20 do pai. Eu perguntei pra ele, o que você acha? E esse cara que me parece um Renault Sandero rebaixado, olha no fundo dos meus olhos e fala, ah, até que é bonitinha. Eu falei, você tá brincando, né? Fala, não, ela é bonitinha até, mas é que não combina muito comigo. É óbvio. Tem nada no mundo que combine com você. A coisa que mais parece com você no mundo é um pug. Se a mina combinasse com você, eu não tava aqui falando que ela era bonita. Eu dei match no Tinder com uma mina cadeirante e foi sensacional. Melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Eu tô falando pra você, eu com certeza colocaria esse Hot Wheels na minha garagem. A mina é tão legal que parece aqueles Hot Wheels. Mudava de cor na água quente. Ela é muito da hora. Eu entendo, tem gente que tem preconceito, tem gente que tem medo de conversar com a pessoa. Mas a pessoa leva o negócio numa boa. Eu perguntei qual foi a fantasia de Halloween dela. Ela disse, o Relâmpago McQueen. A mina citou meu ídolo de infância. Como que eu não vou casar com ela agora? Na mesma hora eu mandei você exatamente o que eu precisava na minha pista do Tubarão Hot Wheels. Mas assim, realmente, tá? Tem coisas que eu não posso falar. Não posso estar no meio do papo e do nada mandar a sua perninha vai tremer. Não, tá bom, não dá. Não faço milagre ainda, ok? Essa mina era muito legal, ela ria de todas as minhas piadas. A primeira mensagem que eu mandei foi, ué, o que aconteceu? Eu ia entrar no Tinder e acabei no Uber. A mina respondeu isso com, se você tivesse com fome, podia ser uma entregadora do iFood e deixar uma comida na porta da sua casa. Mina atacante, eu entrei em choque. Tudo bem que mal sabe ela que minha casa tem escada, né? Mas fazer o que também? Se ela respondeu isso, eu pensei, vou casar com ela com certeza, vou dar uma aliança pra ela. Perguntei qual o seu aro, ela falou, da mão ou da roda? Eu falei, da mão, né, filho? Meu cara de mecânico por acaso. Mas eu acho que vale muito a pena você namorar uma mina cadeirante. Claro, o que importa é se a pessoa é querida, se é inteligente, se é simpática. Mas também tem vantagem, né? Vou fazer o quê? No caso com a mina, vou ter vaga preferencial pra sempre. Nunca mais eu vou esperar numa fila na minha vida. Defesa Civil quase fez os gaúchos infartarem nesse final de semana. Pra que inimigo com um estado desses, né? Nada, eu tava vendo um videozinho no celular e apareceu um alerta da Defesa Civil. Eu falei, pronto, acabou o estado, né? E nesse ano teve uma enchente que quase acabou com o Rio Grande do Sul. A única coisa que apareceu no meu celular foi ligação de São Paulo. Eu nem sei por que os caras estavam ligando. E foi o cara que no meio da enchente pensou, vamos ligar pra lá? Vamos perguntar como é que tá, né, gente? Se nesse caso os caras não avisaram nada, quem dirá agora? Pensei, agora acabou pros gaúchos, né? Você tem um ataque de ansiedade com a boca cheia de churrasco. Pior é que foi todo mundo ao mesmo tempo. Então todo o celular começou, alerta da Defesa Civil. Nossa senhora, eu nunca senti tanto medo na minha vida. E senti uma criança que ia apanhar da mãe com chinelo, que só queria um pai. Era só isso que eu queria naquele momento. Daí depois de eu já ter me levantado, arrumado minhas coisas, abraçado meus cachorros, xingado minha mãe, chamado um Uber pra ir embora do estado, aí eu percebi que tava escrito demonstração. Que fofo, né, gente? Minha mãe em pânico, chorando com chimarrão na boca. Mas era só um teste. Assim, a Defesa Civil tem que me proteger dela mesma. É isso, tá bom? Caso aconteça alguma tragédia no estado, eu vou receber um alerta no meu celular. O que eu acho que não precisava. Era melhor eu passar meus últimos momentos em paz, sem saber de nada. Mas não, né? Eu sou gaúcho. Tenho que sofrer até nesse momento. Por que existe caixa de som? Por que os caras colocam a caixa de som no máximo? Só queria dormir e meus vizinhos pensaram, e se eu testar o grave agora de noite, hein? Agora eu tô morrendo de sono e eu cheguei na conclusão, quanto maior o volume da caixa de som, menor a escolaridade da pessoa. Não sei, talvez não tenha nada a ver. Eu só tô tentando entender. Por que as pessoas compram uma caixa de som que dá pro bairro inteiro escutar? Quanto você confia no seu próprio gosto musical? Então o que eu tô falando pra você é simplesmente julgue o homem pelo tamanho da sua caixa de som. Quanto maior a caixa, menor o QI. Ou
falando de coisa importante, né? Quanto maior a caixa, menor o pipi. Será que não dá pra considerar a JBL uma marca criminosa já? E os caras que ficam cortando giro no meio da rua de moto, crime, isso é crime. Por que caixa de som não é? Eu entendo você falar que quer ficar no seu mundo com o volume no máximo, Mas tem fone de ouvido já. o negócio da caixa de som é literalmente, eu quero que os outros escutem o que eu escuto. E fala mais sobre sua infância, porque eu tenho certeza que Tem alguma coisa aí no meio. eu acho que a JBL deveria vender junto com a caixinha 6 meses de terapia. Mas não vende, né? Sabe por quê? Porque ninguém que tenha superado os traumas da infância. Compraria uma caixa de som. Eu não tenho nada contra carro elétrico, Mas eu não teria nem de graça. e olha que eu ando a pé, tá bom? Assim, tá tudo bem você ser homem e ter um carro elétrico. Tudo bem você ser homem e gostar de carro elétrico. A coisa errada aí é Você se chamar de homem. tá tudo certo, você assume logo, amigo, a gente aceita. Sim, tá bom, você tá ouvindo isso de um cara que não tem nem Tem carteira de motorista. Eu tô falando pra você, se eu chamar um Uber e aparecer um carro elétrico, eu vou a pé. Tem coisa que eu não aceito. Acredita no que eu tô falando? O carro elétrico, É a calcinha bege dos homens. eu juro pra você, se eu tiver que andar de carro elétrico, eu subo num carrinho de controle remoto e vou embora. É muito mais econômico. Você consegue imaginar um carro elétrico na situação do dia a dia? Imagina de manhã você acorda, tem que levar sua esposa pro trabalho, seus filhos pra escola, depois de trabalhar. Mas não dá, sabe por quê? Porque esqueceu de botar o carro na tomada, ó. Ó, tadinho, né? Vai ter que trocar a pilha agora. Assim, eu só tô perguntando, tá bom? O que parece mais masculino? O cara falar, hoje eu troquei o óleo do carro. Ou o cara chegar na mina e falar, você nem acredita. Essa semana eu botei 2 pilhas Duracell no meu Tesla. Por isso que eu tô falando, tá tudo bem você gostar de carro elétrico, mas Se assume logo, tá tudo bem. não aguento mais já a revelação, porque não tem mais motivo pra eu ir. Não tem muita novidade. Ou é menino ou é menina. Se você me dissesse que o seu filho vai ser menino, menina ou Um estegossauro, aí eu ia querer ir. Ia ser azul, rosa ou verde. Ia ser menino, menina ou Ben 10. Por esse motivo, inclusive, que eu apoio o pessoal LGBT, porque tem que ter variedade mesmo. Eu quero chegar num chá revelação e ter mais variedade do que O miojo. eu quero chegar num chá revelação e as opções serem menino, menina, galinha caipira ou Tomate seco. É isso que eu quero, entendeu? Por isso que o chá revelação do meu filho vai ser diferente. Não é diferente igual a maioria das pessoas, não. Meu chá revelação vai ser diferente. Se for menino, vai ser verde. Se for menina, vai ser amarelo. Uau, hein? E diferente. Ou vai ser o Hulk ou um girassol. Assim, se você quer realmente ser diferente, é só Não fazer o chá revelação. Mas eu vou fazer um chá revelação diferente. Vai ser um chá revelação pra não binário. O balão vai estourar e não vai ser nada. Todo mundo vai ficar me olhando e vai falar, é que ele não decidiu ainda, né, gente? Quer dizer, ele não, né? Ele. Não sei, a gente espera, tá bom? Até a faculdade ele vai ter decidido. Quando o bebê fizer uma festa de 15 anos, e a gente faz outro chá de revelação junto. Com 15 anos, meu filho vai escolher o que ele quer ser. Menino, menina ou Fã do Metallica. Por que as pessoas dão um grau de moto? Por que a pessoa ela compra uma moto e fica andando numa roda só? Compra um monociclo logo. Tem gente que trata isso como um estilo de vida. Eu sou 244. 244 é vida. Finalmente a gente achou um estilo de vida Mais chato do que os veganos. Pelo menos os veganos não ficam passando de carro fazendo barulho na frente da minha casa. Pelo menos o vegano ele come o brócolis dele. Em silêncio. Pelo menos o vegano ele não é entregador do iFood e fica tirando as Calabresa da minha pizza. Agora os caras que dão grau são entregador do iFood. Aí eu peço uma pizza e chega um Patê na minha casa. olho no olho do entregador, ele fala, sou 244, né? Tem gente que faz isso só pra incomodar. Eu gosto de quebrar as regras mesmo. Por que você não quebra uma regra de verdade? Então, sei lá, Rouba um banco, não sei. eu ando numa roda só. Eu fazia isso com a bicicleta da minha mãe, quando eu tinha 12 anos. E era mais difícil ainda, porque eu tinha que fazer algum esforço. Não era só puxar um acelerador. Os caras ainda andam sem capacete, que é pra mostrar que não obedece ninguém. Negócio que é pra segurança dele. Igual um cara gordo ir pro médico, o médico falar, então, você tem que cuidar com o colesterol, hein? O cara fala, eu não vou obedecer. Eu vou quebrar as regras mesmo, entendeu? Ele posta vídeo comendo Big Mac. O cara coloca na bio dele, McDonald's é vida. Por que isso existe? Eu só tô perguntando, tudo bem, faz o que você quiser. Você já viu aquele pessoal que fala, você é homem porque a sociedade decidiu isso? Bom, né? É melhor que a sociedade tenha decidido isso por mim. Imagina se isso dependesse de mim. Você não sabe o quanto que eu sou indeciso. Até hoje as pessoas iam perguntar, tá, mas você é azul ou rosa? Eu ia falar, o que você acha de roxo? Meio termo, assim. Nem pra lá, nem pra cá. Mas o que você queria que eu fizesse? Que eu, criança, falasse, eu quero ser um menino. Com 7 anos a minha professora perguntou o que eu ia ser quando eu crescesse. Eu olhei no fundo do olho dela e eu falei, o Pelé. Você quer mesmo dar o poder pra essa criança decidir O gênero dela. Numa semana eu teria mudado meu gênero de Transformers pra Relâmpago McQueen se eu tivesse esse poder. Se você quer isso, tudo bem. Eu só tô falando que bom que a sociedade escolheu isso por mim. Porque eu tenho 22 anos. Se você hoje me perguntar minha vocação, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu vou falar dormir. Até hoje eu não teria escolhido meu gênero. Se dependesse de mim. Se dependesse de mim, eu não tinha nem escolhido a minha comida favorita. Eu não consigo decidir o que eu vou pedir pra comer essa noite. Eu abro o iFood, é opção demais pra mim. Peço um açaí ou uma pizza de lombo com requeijão? Eu não sei. E aí o que a sociedade decidisse isso pra mim também? O que você acha que eu deveria comer, inclusive? Escolhe pra mim, por favor.
Vocês viram a mina que não deu o lugar dela pra uma criança e isso virou uma treta? E Tem gente que não tá do lado da mina. pior, tem gente que tá metendo política no meio disso. Você não quer só uma Criança sendo chata. é só uma criança sendo criança. De repente chegou no nível de É, né, mas com um presidente desses o também. que tem a ver? Sim, eu também não daria meu lugar pra criança. Mas eu também não ia querer discutir com a mãe dela. Só ia falar de boa com a criança. Então, não posso te dar meu assento, porque se eu levantar daqui, o avião cai. Pronto, acabou. A criança não ia dar um pio mais. Porque criança tem muito medo de avião. Só que daí eu comecei a ver gente falando seriamente sobre isso. Mas vai que é a primeira vez da criança andando de avião. Por que ela não pode sentar na janela? Claro que ela pode sentar na janela. É só você pedir pra qualquer outra pessoa Que não seja eu que esteja sentado na janela. Quem só eu? Tá falando que a única janela do avião é a minha. Pede pros outros, ou melhor, pede pro piloto se ele não pode ver, ou Para-brisa. ou melhor ainda, abre a porta de emergência pra todo mundo aqui ver como que é bom o vento. Ventinho da tarde. E as pessoas querem fazer todas as vontades das crianças. Quer andar na janela? Pega um ônibus às 10 da manhã. Tem um monte de janela livre. Mas você tá falando isso porque você não tem filho. Exatamente. E se eu tivesse filho pra ficar incomodando os outros? Melhor eu não ter. Quem gosta de dar grau É criança. um monte de moleque de 14 anos falando 244 é vida. Uma bicicleta do Max Steel. Eu postei um vídeo falando que os caras que dão grau são chato, incomoda, faz barulho. 244 é praticamente um Vegano do automobilismo. Ninguém respeita eles. Quando eu falei isso, o tanto de moleque que veio me xingar é inacreditável. Pensei que eu tinha reclamado da Peppa Pig. E moleque me chamando de mimado. Eu abri o perfil do cara e a bicicleta que o pai dele deu pra ele, claramente... Custava mais do que a parcela da minha casa. Não por nada, mas eu acho que quem é mimado é quem tem tempo de ficar empinando motinho e bicicleta Sem motivo nenhum. Vou entregar um iFood, amigo, muito mais produtivo. O cara falando, ah, mas 244 é arte. Não, não é, tá bom? Leonardo da Vinci Não dava grau. Van Gogh talvez, né? Vai ver. Ver perdeu a orelha assim. Não perde meu respeito quando os caras me chamam de Enzo. Deu entro no perfil dele e tá escrito perfil monitorado pela Mãe Rosângela. E viu os caras que dão grau de moto falando, ué, se você não gosta do barulho, Compra uma ilha pra você. olha o pensamento do cara. O que aconteceu? O cara escutou tanto O cérebro dele derreteu. justamente o contrário. Você quer fazer barulho e ficar incomodando os outros? Você compra uma ilha Pra você. Eu não tenho nada contra 244 de verdade. Mas realmente os caras são mais... Mais fresco do que os veganos. A retrospectiva do Spotify saiu e eu não gostei. Spotify é muito fofoqueiro. Eu passei uma noite depressivo ouvindo música triste. E do nada, no final do ano, o Spotify quer contar isso pro mundo. A retrospectiva do Spotify é aquele amigo chato que quando não tem assunto nenhum na rodinha, ele solta uma informação pessoal sua. Tudo certo, do nada o Spotify fala e o Alô Chega fica chorando. Chorando por mulher. Fica quieto. As retrospectivas do Spotify, tipo aquelas que as minas colocam que o João foi o artista mais ouvido, estão praticamente dizendo, gente, a Laura tá num relacionamento complicado. Sim, a Larissa não para de Chorar por macho. Não sei o que é mais pessoal, o histórico do Spotify ou as anotações da minha psicóloga. Inclusive, eu acho que se a minha psicóloga visse o meu histórico do Spotify, eu já teria uma psiquiatra Com certeza. Mas ia ser muito mais confortável se a minha psicóloga começasse a ler as anotações que ela tem sobre mim. Que, por exemplo, eu tava triste por causa da minha ex. Minha psicóloga só ia dizer, ele pensou na ex dele a noite inteira. Por o Spotify do nada ia gritar, Adivinha quem ficou escutando sertanejo a noite toda? Spotify é muito pessoal, a retrospectiva tem que acabar. Nada, o Spotify solta. Adivinha quem que briga com a mãe? Escuta Eminem. Para, é segredo isso. O meu nome é Aloshan. E eu não sei como que isso aconteceu. Como que a minha mãe conseguiu convencer um cartório a colocar esse nome numa criança? Onde que estavam os direitos humanos? Estava dormindo? Minha mãe, ela não aceita que esse nome é estranho. Até hoje ela fala, mas é um nome bonito. Isso nem era um nome. Antes de você colocar em mim. Nem era uma palavra do dicionário antes de você colocar em um bebê. Eu sei disso porque eu tenho um irmão que tem 40 e poucos anos. Minha mãe tentou botar o meu nome nele. Só que há 40 anos atrás, eles não aceitaram porque era muito diferente. Mas pelo visto com o tempo, eles foram Perdendo bom senso. Não faz sentido uma criança se chamar Loshan. A professora não sabe nem chamar esse nome. A Solan, Jack Chan, Dora do Tchan, a Xolote, eu não aguento mais. Como se o nome do meu filho fosse Papi Baquígrafo. Mas eu não sei falar isso rápido. A minha professora também não sabia falar meu nome. Sabe o que é pior? Que se o nome do meu filho fosse Papi Baquígrafo, pelo menos o nome dele teria um significado. Diferente do Se meu. você procurar, parece que significa mulher de adorável fama. Mas esse é o significado do nome Alisson. Por que não aparece o significado do meu nome? Porque pro Google, O meu nome é um erro. eu não conseguiria trabalhar com atendimento ao cliente. Eu não tenho paciência com outro ser humano. Eu não fui feito pra conviver com outra pessoa. Eu sou praticamente um Pincher que fala. Eu acho que atendimento ao cliente tem que acabar. Tem que ser tudo um grande iFood. Porque se eu precisar olhar no olho da outra pessoa, não dá certo. A pessoa vai pegar um produto e ia falar, nossa, mas tá um pouco caro, né? Fala, então não compra, né, cara? Tem que falar tudo pra você também? Às vezes o cara fala isso só pra puxar assunto. Mas assim, é meu horário de trabalho. Não é hora de conversar, entendeu? Esses dias eu fui no mercado e tinha uma véia reclamando porque a compra deu R$2 a mais do que ela achava que era o certo. E a mina do caixa mostrando a notinha pra
véia e a véia falando, não, mas esse presunto era pra estar mais barato. Então reclama com o governo, não comigo. Foi eu que prometi picanha pros outros. Tem uma amiga que trabalha numa padaria e todo dia uma véia chega lá e pede uma sacola do pão mais branco que ela tiver. Uma pessoa que tem preconceito com cacetinho não Parece ser uma boa pessoa. Qual a chance dessa véia ser gaúcha? Minha amiga fala que a véia fica analisando os pão que ela coloca na sacola. E se a minha amiga ela pega um pão um pouquinho mais escuro, a véia fala, Não, esse não. a véia tá praticamente falando, não, tira esse. Pardo eu não gosto. Como que eu trabalho num lugar desses? Qual é a chance de eu olhar pra ela e falar, cara, você quer escolher tanto? Por que você não faz na sua casa, então? Você se esforça pra gostar de mulher, é óbvio. Você já viu as minas que tem por aí hoje em dia? Vocês já ouviu uma mina que o cabelo brilhava no escuro? Era de noite, eu quase confundi a mina com um Poste. Sim, tava linda, maravilhosa. Mas como que dorme com uma mina assim? Você acorda de madrugada e tem uma lâmpada. Lâmpada no seu Eu travesseiro. nem sei se é saudável fazer isso com o próprio cabelo. Qual que é a chance dessa mina ter borderline? E tomar remédio É controlado. igual na natureza. Quanto mais fofo e colorido, mais... Mais perigoso. Ah, mas é que ela é tão fofinha. É pra te A enganar. natureza já dizia, quanto mais baixinha, mais brava. Mas eu percebi que o relacionamento basicamente é composto por um bebê emburrado e um pai muito confuso. Sabe quando a criança faz birra do nada? Você serve o almoço, ela faz, o pai já fica nervoso, falando, tudo bem, não foi nada, eu tiro o alface, tá tudo certo. Isso é um relacionamento. Nada, é 6 da tarde, a mina só solta um, Eu penso, o que tá acontecendo? Você pergunta pra ela, ela fala, nada não. Mas aquele beicinho que parece 1 quilo de picanha pro churrasco. E de repente você escuta o barulho do estômago dela parecendo uma Betoneira de obra. Pensa, tá com fome, calma, calma, tá tudo bem. Foi nada, não precisa chorar. Por favor, não conta pra sua mãe, ela já não gosta de mim. Tô falando, é igual cuidar de um filho. Sai pra jantar com a mina, você fala, vamos rachar? Ela faz, Eles falam, tá bom, tudo certo, deixa que eu pague sozinho, tem problema não, não precisa chorar, não foi nada. Por favor, não termina comigo, tá? Estilo de vida é uma desculpa pra fazer alguma coisa inútil E não ser julgado como desempregado. Por que você toma suco verde? Ah, é que é meu estilo de vida. Por que você empina a moto? É que 244 é estilo de vida. Não, não é. Tempo livre. Porque tava ótimo já tinha suco de laranja, suco de uva, suco de maçã, até que em algum momento, alguma pessoa que com certeza não tinha uma carteira de trabalho, pensou, E se eu fizer um suco de couve? suco de brócolis é a prova de que o ser humano não tem mais nada. Nada pra fazer na terra. Deus criou a couve Pra fazer salada. e hoje em dia o cara tá bebendo numa shakeira. Não era pra isso existir. Deus criou a moto pra andar com 2 rodas no chão. Até que em algum momento um cara desempregado olhou pro amigo dele e falou, duvida que eu consigo numa roda só? Fala duvida pra você ver. História inteira, a gente comeu carne, vaca, porco, galinha. Chega em 2024, os caras estão fazendo Nugget de repolho. Se isso não é tempo livre, eu não sei o que é. Ah, mas antes também não existia tomar Coca-Cola todo dia. É verdade. Mas ninguém finge que tomar Coca-Cola É um estilo de vida. já é o suco verde. Toda vez que a pessoa vai beber, ela tem... Tem que postar um Por story. que existe suco de couve? É pra matar a sede. Tem água já, você não precisa... Só tem que inventar uma receita nova pra isso. Porque mata a... Eu sou paranoico. Do nada eu acho que alguém tá bravo comigo. Ah, mas não tem motivo pra isso. Eu não preciso que a pessoa me dê um motivo. Eu crio um. Quando se trata de ansiedade, minha cabeça é muito criativa. Se trata de ser paranoico, eu sou praticamente uma... Uma mina de A franja. pessoa demora 10 minutos pra me responder, eu já pergunto o que aconteceu, por que a pessoa tá brava comigo. Eu tava trabalhando. Para de mentir. Se essa é a sua desculpa agora, tava trabalhando. Quem que trabalha às 2h30 da tarde? Nada a ver também. O mundo fica me dando sinais de que eu tenho que resolver isso. Eu entro no Tinder e só aparece... Mina cursando Se psicologia. eu desse match com todas, eu Podia abrir um CAPS. Menina entra no Tinder pra encontrar um namorado e acha uma carteira de trabalho. Ô, que vida boa. Às vezes a minha mãe bate aqui na porta e fala, eu tenho que te contar uma coisa. E Faz um silêncio gigantesco. eu já começo a pensar, será que ela tá doente? Será que ela tá querendo ir pro hospital? Será que ela tá com câncer de pulmão? Depois de 5 segundos de silêncio ela fala, tem 15 reais? O cigarro da mãe acabou. E quem precisa ir pro hospital com taquicardia? Sou eu. Não, sim, tá bom, eu sou paranoico e eu não sei como resolver isso. Ah, toma remédio, também não é assim. Vou perder minha melhor qualidade. Eu não vou fazer isso. Porque toda grávida é criativa, é instantâneo. A mina fica grávida, você pergunta, quer um iFood, meu bem? Ela fala, Se tiver tijolo com maionese, eu quero. tem umas receitas que você sabe que quem teve a ideia foi uma grávida. Tem um prato chamado maniçoba. Você precisa cozinhar durante 7 dias, porque senão a pessoa vai dessa pra melhor. Por que você quer comer isso? Assim, se isso não é um desejo de grávida, Eu não sei o que que é. como você sabe que são 7 dias certinho? Quantos maridos ela perdeu até fazer essa receita? Mas toda grávida é criativa. Você pergunta qual vai ser o nome do seu filho, sempre tem uma pra falar. Então, eu sempre pensei em botar Henrique, mas ultimamente eu tô achando Abelardo tão bonitinho. Não, não é. Você só tá meio perturbada. Você só tá diagnosticada como Grávida. Meu nome é Alochan. Meu nome é efeito colateral da... Criatividade materna. Eu já vi mina que quando tava grávida, o marido tinha que comprar Barata pra ela comer. Assim, o quanto a gravidez consegue mexer com a cabeça da pessoa para chegar nesse nível. E hoje em dia, essa mina que comia barata tem medo de barata. Eu não entendo. Na verdade, eu até entendo, né? Porque eu tenho medo de mulher, mas ao mesmo tempo, eu já, né... Enfim, não importa agora. Mas agora eu entendi porque que
existe depressão pós-parto. A mina vira outra pessoa enquanto está grávida. Áudio ruim me estressa. Por que as pessoas não sabem gravar áudio? Você escuta mais o vento do que a pessoa. Você abre o áudio do seu amigo, você escuta o vento, os carros, uma criança chorando. Lá no fundo tá a vozinha do seu amigo. Não sei se eu tô escutando o áudio ou as vozes da minha cabeça. Tem gente que coloca o celular bem pertinho da boca. Parece que a pessoa vai contar um Segredo pro Moto G. E você só escuta o vento da boca da pessoa. Parece que a pessoa tá soprando na sua orelha. Parece que tem um pastor alemão da polícia farejando Meu tímpano. Tem um amigo que pega trem pra ir pro trabalho e durante isso ele fica mandando áudio. Porque, né, todo CLT é carente. Mas o cara me manda áudio enquanto tá no trem. Eu escuto mais a conversa do lado do que ele. É mais fácil eu escutar o cara rimando no vagão do lado Do que escutar meu amigo falando. e o cara ele fica falando baixinho. Você tem que botar o volume no máximo, botar o celular na orelha. Do nada o cara grita e você Você fica surdo. Agora eu entendo porque que existe mensagem de texto. Agora eu entendo porque que os relacionamentos duravam mais quando se comunicava por Carta. aí não tinha como as pessoas mandarem um áudio de 3 minutos e ainda por cima com Um áudio ruim. a gente tinha que voltar a se comunicar com carta, tá bom? Fica a dica aqui. O dólar tá R$6. Como que eu queria ser TikToker agora, né? Fazer um vídeo e ganhar $10. E Comprar um carro novo. é triste saber que a minha conta de água do mês dá $15. $1 tá R$6. Essa escala 6 por 1 que o pessoal tava falando. Tem um monte de gente falando que o dólar vai acabar. Tava na hora já, né? O Brasil não se dá bem com dinheiro. A gente já teve um monte de moeda. A gente já teve cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, cruzado real. O Brasil teve mais moeda do que eu tive de Namorada. E mostra, né, que o Brasil não se dá bem com dinheiro, mais que eu também sou um Péssimo namorado. Mas eu vi gente que leva isso muito a sério. Gente que o dólar é a vida do cara. O O cara parece um banco, de tanto que ele se preocupa com E dinheiro. você só fala que não tem muito o que fazer, né? Acontece, o dólar tá a R$6, vou fazer o quê? O cara fala, então você acha normal, então. Então tudo bem. Ou você fala de churrasco pra um vegano. O cara fica louco. Mas eu também vi gente falando, que bom que pobre não come dólar, né? Assim, eu, como pobre, no meu lugar de fala, tô aqui pra falar que Pobre não come nada. o dólar tava R$3. A única coisa que eu comia era o lanche da escola, que era uma Bolacha mole. bolacha Maria falsificada. Você pegava o pacote, era Bolacha Gertrude. Eu não aguento mais testemunha de Bitcoin. Os caras falando que Bitcoin é o futuro. Quem não tem Bitcoin é louco. Os caras são os veganos dos investimentos. Ninguém leva eles a Os sério. caras tentando me convencer a comprar um Bitcoin. Parece os veganos tentando me falar que E couve é melhor do que churrasco. Bitcoin ainda não é popular o suficiente pra isso. Se eu perguntar pra minha mãe se ela já teve Bitcoin, ela vai falar, Você você sabe que eu não mexo com droga. gosta desse tipo de coisa. Ah, mas é que Bitcoin é muito melhor. Tá bom, uma Ferrari também é muito melhor do que um Celta. Mas adivinha, eu só tenho dinheiro pra comprar um deles. E obviamente é o mais barato. Os caras perguntam se eu confio meu dinheiro no banco. Assim, não confio, mas Nubank tá acostumado a mexer com muito mais dinheiro do que eu. Eu já perdi dinheiro no Tigrinho. Agora eu acho que o Nubank nunca fez isso. Eu acho que ele é mais responsável do que eu. Talvez o Bitcoin seja mesmo o futuro. Mas como que hoje em dia eu vou pagar o meu Uber com Bitcoin? Terminar a corrida, ele vai pedir os R$15, vou entregar um Pendrive pra ele. vou baixar GTA San Andreas num pendrive e usar como Método de pagamento. Isso seria muito mais fácil de entender do que Que um Bitcoin. Vocês viram que o Haluka voltou? E eu vou ser honesto, eu até tava do lado dele. Mas eu escutei umas pessoas falando que ele ficou com a ex de não sei quem. Eu não sei se é verdade, mas eu não vou ficar do lado de Talarico. ficar com mulher mais velha de 50 anos, até aí tudo bem. Até me identifica um pouco. Agora, talarico não. Não que o Haluka seja, mas é que eu sou traumatizado, né? Porque normalmente o Corno sou eu. Mas o Haluka foi num podcast e levou a mãe dele junto. Nunca senti tanta vontade de... De ser padrasto. A mãe dele falou que no meio da treta o Haluka não tinha voz pra se defender. Todo mundo viu os primeiros 4 vídeos que o Haluka falou sobre isso. Então não é que ele não tinha voz, é que ele não sabia falar mesmo. E assim, eu tô do lado do Haluka, tá bom? Porque eu já desisti de levar essa treta a sério. Não dá, todo mundo usa foto de anime, todo mundo tem um plano misterioso. É mais fácil ver Death Note logo. A treta do Haluka parece os filmes da Marvel hoje em dia. Eu já desisti de tentar me divertir. Só vejo pra saber qual vai ser o fim. Fim dos personagens. Essa treta vai fazer 2 anos. 2 anos já. Pra durar todo esse tempo, essa treta tem que acabar ou com alguém muito rico, Com crime. não é possível uma série durar tanto, não ter um final à altura. Eu acho que tinha que pegar todo mundo dessa treta e colocar no BBB. Quem ganhar o BBB vai estar certo, acabou. Tenho certeza que se fizessem isso, pelo menos uma pessoa Ia sair de lá grávida. não use verde no Natal. Ou você vai ficar grávida. Eu acredito nisso, tá bom? Vai ver, a Virgem Maria engravidou de Jesus, não é por causa de milagre. É que ela usou verde no Natal. Mas assim, se isso for verdade, é muito injusto. Imagina uma mina daltônica, Ficar grávida do nada. ela nem sabe o porquê, ela nem queria ficar grávida. Ela só acha que Verde e azul é a mesma Eu coisa. não sei quem foi que inventou esse papo, mas eu tenho quase certeza que foi uma desculpa de mãe. Ela falou, nossa, sua filha tá grávida de novo? É, menina, que você sabe, né? Ela usa muito verde no Natal, com certeza. Não tem nada a ver com o fato dela ter um namoradinho novo todo mês. Mas pior que daí tem gente que fala que não tem nada a ver com a cor da roupa, e sim com a cor da roupa íntima. Ah, claro, porque agora faz muito mais sentido. O universo
universo não se importa com a sua camisetinha da Renner. Agora com a sua Zorba, nossa. Por que o universo tá reparando na minha cueca? O que tá acontecendo? O universo tá com hiperfoco na minha Calvin Klein? Isso não é verdade, tá bom? Porque teve um Natal que eu e a minha ex-namorada usamos verde. A gente não tem um filho. A gente não tem nem mais um namoro. Tudo bem que a gente usou verde, mas também, né, compramos pílula do dia seguinte. Não sei como é que funciona, né? Eu não sei até onde vai o milagre. Quem é o melhor amigo do homem? O cavalo ou o cachorro? Ah, o cachorro a gente criou. É verdade, mas quando deu guerra, Eles ficaram em casa, né? sei que hoje em dia todo mundo vai falar que a gente gosta mais dos cachorros. Mas se a gente gostasse de verdade, não tinha transformado um lobo num pug. A gente criou o cachorro pra sofrer. O cavalo deve ter rancor disso, porque eles foram pra guerra com a gente. E hoje em dia estão fazendo o quê? Puxando carroça. Enquanto isso, os pug que ficaram em casa naquela época Estão dormindo na cama com a minha mãe. tenho certeza que esse foi o argumento dos cachorros durante a guerra. Eu sou homem, tá bom? Eu entendo disso. Eu já pensei qual seria a desculpa que eu ia inventar Pra não ter que ir pra guerra. que você sabe, né, comandante? Tenho 2 gatos em casa. Se eu não botar comida pra eles, eles ficam mal. Então, assim, acho que não vai dar pra ir hoje. Tenho certeza que a desculpa do cachorro foi justamente a gente não é mais lobo. Não fizeram todas as coisas pra domesticar a gente. Como assim, hoje em dia você quer que eu vá pra guerra? Ah, mas você já foi um lobo. É, mas você me transformou num Lulu da Pomerânia. eu vou fazer o quê? Lutar na guerra eu não sei, mas joga uma bolinha pra você ver como eu sou bom. Podia ser pior pros cavalos, tá bom? Porque eles eram o Uber da época. Então eles têm muita sorte de hoje em dia os entregadores do iFood não usar eles. Imagina o entregador do iFood dando grau no cavalo. Feliz Natal pra você, enquanto a sua família ainda não se reuniu. Porque a festa de Natal... Um UFC em família. Festa de Natal é como se fosse um Mortal Kombat. Em vez do Sub-Zero, você enfrenta Sua prima. Scorpio é seu pai, o Sub-Zero é seu tio. Vamos ver quem vai tocar o Peru na cara do outro. O pior é que eu nunca tive um Natal em família. Mas não em casa, né? Sempre acaba na Na delegacia. minha família, o trabalho do Papai Noel é dobrado. Na minha família, a gente não se dá nem o trabalho de montar uma árvore de Natal. Que é pra ninguém usar ela pra bater. Bater em alguém. É complicado a minha família se reunir. Porque a minha família é dividida em 2 tipos de pessoas. As que têm problemas psicológicos e as que também têm. Mas Que não foram diagnosticados no ainda. Natal, a minha família pede pro Papai Noel Uma cartela de Rivotril. O Papai Noel deixa a minha casa por último, que ele vem aqui. Já vai direto pra O terapia. Papai Noel prefere passar no CAPS antes de passar na minha casa. O duende não precisa nem fazer o presente pra minha família. O Papai Noel passar na farmácia São José aqui da rua. O Papai Noel é O dono da farmácia São João. Crentes ficaram bravos comigo. Uau, que novidade, hein? Crente, como sempre, sendo os veganos das religiões. Ninguém leva os caras a sério. Fizeram vídeo, fizeram editzinha. Os caras que estavam me xingando falando Deus existe sim. Os caras me defendendo falando Deus não existe não. Assim, eu não sei porque que esse era o ponto. Eu não sou ateu, mas eu não fiquei desmentindo porque, primeiro, eu não tô aqui pra falar sério. Segundo, também não tô aqui pra ficar participando De de... rinha de otário. Os caras tentando argumentar porque eu falei, então, eu já vi macacos. Agora Deus... Os caras levaram isso a sério. É, mas você também não vê o vento. Mas se eu soprar, eu sinto o vento na minha boca. Agora, eu nunca senti Deus na minha boca. E olha que eu já comi hóstia. Aquilo é o corpo de Cristo. Não, É o dedão no máximo. Pô, a que eu comi tava estragada. Pode ser isso também. Teve cara tentando refutar o vídeo. Você não sabe nem no que você acredita. Ah, vá. O que mais você vai fazer? Semana que vem eu vou postar um vídeo falando. Sabe o que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar o extrato. Você vai refutar isso também? Não, mas é que tomate não tem perna. Eu sei, não é porque eu falei Que eu acredito. assim como não é porque vocês não acharam graça, que não seja uma piada. Incrível, os caras lê tanto, estuda tanto, mas tem interpretação de uma batata. Brasileiro é uma capivara que aprendeu português. Os caras falam que segue o Espírito Santo. Não, você não segue. Qual a diferença do cara que fica bravo e segue a própria vontade da mente, do corpo e vai encher a cara? Pra você que fica bravo e segue a sua própria vontade de vir na minha DM e falar pra eu me... Auto-churrascar. Assim, eu sou só um cara. Como que eu consigo incomodar tanto você que é filho Filho do próprio Deus. Jesus? Se eu não faço piada, você fica bem. Agora, se eu faço, você libera a ira. Você deixaria eu entrar na sua casa sendo que você não gosta de mim? Então por que você me deixa entrar na sua cabeça? Meu Deus do céu. A monogamia tá acabando, tá cada vez mais difícil Ser monogâmico. Do nada, o cara cria um argumento gigante. Você não acha que a monogamia atrelada à classe dominante... Você não vai pegar minha namorada. Não precisa tentar. Fala logo que é isso que você quer pra eu falar não e a gente seguir com a nossa vida. Só que o cara, ele faz esse discurso pra quando eu falar não, começar... Ah, então você acha que o sistema... Não, não acho. Bota a calça de novo. Você não vai ficar com ela. Os caras hoje em dia criam discurso... Passei talarico. Eu acho que a poligamia é um grande esquema pirâmide. Uma vez um cara abriu o relacionamento e se arrependeu. Ficou com vergonha de terminar, começou a passar isso adiante. Praticamente um testemunho da cornice. E pior que acontece do cara abrir o relacionamento, se arrepender e ao invés de terminar, ele vai pedir conselho na internet. E junta um monte de corno pra falar, calma, é normal esse desconforto no início. Não, não é. Estão querendo discordar de você aí, ô Coach de chifre. Mas assim, eu acho que se você quer desconforto, seu lugar é numa academia, não Numa casa de swing. mas eu também posso estar errado. Eu nunca abri um relacionamento e já fui corno 3 vezes na minha vida. Eu
Eu odeio fogos de artifício, porque o meu bairro fica num lugar perigoso. Quando eu escuto algum estouro, eu tenho exatos meio segundo pra decidir se eu tô feliz, eba, é ano novo. Ou se meus vizinhos estão brigando de novo e eu tenho que me deitar no chão agora. Não é legal. Eu não tô falando que fogo de artifício tem que acabar porque, nossa, coitado dos bichinhos. Para de ser falso. O Natal acabou de passar, você comeu 3 galinhas. Mas do vira-lata caramelo você tem dó. Quem que teve a ideia de vamos comemorar, a gente tá feliz, e se a gente fizer uma coisa que imita o som de uma AK-47? Não faz sentido você comemorar o aniversário do planeta Terra fazendo o mesmo som que os caras faziam Na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, quase acabou com o planeta Terra. É como se eu fosse comemorar o aniversário do meu melhor amigo cadeirante que foi atropelado. Nada a pensar, e se a gente fizer um som Som de buzina, hein? Só pra lembrar dos traumas. Do nada aparece a notícia de que o Japão lançou o maior fogo de artifício do mundo. O que assim, ok, os caras são bons, mas eu acho que não é legal comprar uma briga dessas com os Estados Unidos de novo. E assim, Hiroshima não foi brincadeira. Depois os caras falam, por que os ET não vêm pra Terra? Por que você acha? Todo ano a gente fica estourando coisa pra se divertir. Acho que um ET vai vir pra cá? Todo ano a gente transforma o mundo inteiro. Uma faixa de gata colorida. Você não entende os ET mesmo. É impossível tirar foto no Brasil. Qualquer símbolo que você faz com as mãos é um sinal de facção. e você vai de arrasta pra cima. É um péssimo momento pra você ser Ser surdo e falar em libras. Não dá pra fazer mais símbolo nenhum com as mãos pra tirar foto. Minha? Tiro. Paz e amor? Tiro. Joinha? Tiro também. Criminoso é esse que tá cobrando direito autoral De um joinha. Como que os criminosos sabem que o cara fez um joinha na foto? Quando foi que o crime organizado criou Conta no Instagram. Quanto tempo até as facções ganharem? Ganharem o verificado. O que a gente vai fazer agora? Hang loose? Errado. Joinha errado também. Coloca a mão no bolso? Polícia te para. Não dá, agora vamos ter que viver de selfie. Quem tá feliz com isso são as gordas. Que gorda só tira foto do rosto. O mais perto é a foto. Mais anéis o planeta O tem. pior disso tudo é que eu descobri que isso daqui é um sinal de facção. Não faz sentido nenhum você aponta pra um lugar, tiro. Professor, eu tenho uma dúvida. Tiro. Professor, me traz a conta. Bala O também. que eu faço? Porque eu gesticulo bastante. Vou dar bom dia pra alguém e vou acordar no colo. Colo de Deus. Eu quero ver quando isso daqui virar um sinal de facção também. Quer dizer, já é na verdade, né? Só que em vez de dar tiro, eles Queimam. Todo mundo tinha que ser pobre, porque eu acho que pobre se diverte muito mais do que rico. Rico não tem aventura, rico escuta bala perdida E acho que é champanhe estourando. rico pensa em Rio de Janeiro e pensa em férias, água de coco, Copacabana. Pobre pensa no Rio de Janeiro, É um jogo de sobrevivência. onde Six é Uma uma... brincadeira pro carioca. O pobre, tudo é uma aventura. Pro rico é muito mais difícil se divertir. Como que esse cara vai se divertir sendo que ele tava dirigindo uma Lamborghini e comendo caviar em cima de uma modelo da Turquia? Como que você diverte esse cara sem ser droga? Agora, eu sou pobre, sabe quando que eu me divirto? Quando eu vou no mercado com 15 reais e pego uma coisa que custa R$14,99. Fico na fila do caixa pensando, Tomara que não tenha mudado o preço. só isso já é uma aventura pra mim. O pobre tem muito mais experiência do que o rico. O pobre consegue pegar uma coxa de frango e dividir por 8. Nem tem como. Pobre refuta até a matemática. Tô falando pra você, pro pobre, até comer já é diversão. O rico nunca vai se divertir porque tá com vontade de fazer um miojo com uma mina. E hoje Tem que caminhar 1 quilômetro pra pegar camisinha de posto. que a Prudence tá R$8. Por isso que relacionamento de pobre dura. Olha a intimidade que os caras têm que ter. 1 quilômetro. Então, eu tô tentando deixar minha barba crescer e como tá dando pra perceber, Não tá dando muito certo. o sovaco de uma feminista tem mais Mais pelo do que minha cara. A minha ex-namorada tem Tem mais bigode do que eu. Mas eu tô deixando minha barba crescer e eu tô percebendo algumas coisas. Primeiro, eu não tenho bigode, o que não faz sentido. Qual motivo eu vou usar uma barba sem bigode? É igual usar um terno sem calça, é Ridículo. Segundo, eu percebi que mesmo que meu bigode crescesse, eu não tenho um fio de barba aqui no meio. Descobri que meu bigode é calvo, é isso. É pra combinar com o dono, né? Terceiro, esse lado do meu queixo tem mais barba do que esse. Por que o meu rosto tem que ser torto? Acreditei no papinho de que a barba é a maquiagem do homem. Não, não é. Porque se uma mulher faz uma maquiagem mal feita, ela não vai ficar parecendo mendigo. Agora, eu com essa barba, tô quase. Eu tô sem cortar a barba há uma semana só. E eu tô deixando pra ver se arruma sozinho. Vai que Deus vê a coisa estragada que tá ficando. E pensa, acho que eu vou consertar. Sabe o que é o pior? É que eu tô com essa barba há uma semana e eu já tenho mais bigode que os noia que se acha por ter Bigodinho fininho. Você não tem bigodinho fininho. Você simplesmente... Desculpa ser honesto, mas tem coisa que não dá mais. Poligamia. Chega. Quer ser corno? Seja em Os silêncio. caras querem falar pro mundo que tem chifre. Relacionamento aberto é cornice dolosa. Há intenção de ser corno. Esses dias eu vi um comentário falando literalmente: defender a monogamia é equivalente a você ser um evangélico fanático. O que eu faço? Tá cada vez mais difícil Continuar sendo ateu. quase virando cristão agora. Desculpa ser honesto, mas eu não aguento mais o papo de a sociedade tem um tabu que precisa ser quebrado. É arrumar um emprego, não tem mais tabu nenhum pra ser quebrado. As
As minas do Job agora são consideradas modelo. Hoje em dia, a Victoria's Secret e o Privacy Estão no mesmo nível. então assim, tem um motivo pro Quebrando o Tabu Ter falido. Desculpa ser honesto também, mas eu não aguento mais gente reclamando de adolescente conservador. O que você achou que ia acontecer? Gente normalizou, toda hora que pega o celular tem uma mina do Job rebolando Com uma roupa quase o inexistente. que você achou que ia acontecer? Naturalmente, os adolescentes vão olhar pra isso e pensar que estranho, né? Acho que eu devia usar mais roupa. Só isso que tá acontecendo. É só um pêndulo indo e voltando a cada década. Por que ninguém fala das red flags das mulheres? Por exemplo, mulher bonita. Não dá pra confiar. Uma mulher bonita tem mais poder do que O Elon Musk no Twitter. Se a Sydney Sweeney fala o maior absurdo de todos na minha frente, você acha que eu vou discordar? Se ela tiver de decote, Eu não vou nem prestar atenção. ela perguntar o que você tá olhando, eu ia falar desculpa, é que eu tava Procurando a legenda. Outra red flag é tatuagem, mas não é toda a tatuagem, é umas muito específicas. É igual os caras de coque que tatuam um leão. Tem que suspeitar, se tatuou um leão por quê? Se for do Mufasa, se for do Alex de Madagascar, é isso que você tava falando. Mesma coisa com as minas, tem que suspeitar. Por que você tatuou uma pimentinha na sua raba? O que foi? Você É fã da Chili Beans agora? Eu fiz essa piada pra um amigo meu, ele falou pior que minha namorada tinha a tatuagem do coelhinho da Playboy. Falei, nossa, mas que legal, né? Tudo bem, vai saber. Eu sou fã da revistinha da Turma da Mônica. Vai ver ela? Só era Fã da revista também. Ou vai ver também, tava querendo um emprego na revista. Eu perguntei, tá, mas vocês terminaram por quê? Ele falou, é que ela me traiu. Eu falei, Nossa, né? Mas quem diria também? tem que suspeitar aí, é que Isso poderia acontecer. eu defendo a poligamia. E você pode até achar, nossa, mas hoje em dia é tudo uma safadeza. Não é de hoje em dia. No Brasil, desde 1900, tem uma lenda urbana sobre o Boto cor-de-rosa. porque as minas traía, engravidava e metia um louco. Ah, um boto me engravidou. Perto disso, a poligamia é um Relacionamento normal. E esse é o ponto. Você prefere que a sua namorada apareça grávida do nada e você entenda, ok, temos um relacionamento aberto? Ela tá grávida do Marcelo. Ou você quer me convencer que é melhor acreditar que vocês dois têm cabelo e olho castanho, mas a criança veio de cabelo loiro e olho azul por causa do Boto cor-de-rosa. Isso não faz sentido. Se ela viesse de cabelo rosa e barbatana, Eu entendia. O que eu tô falando é que corno manso sempre existiu, mas o que é pior? Você aceitar que foi corno ou você acreditar que realmente A Cláudia engravidou de um Pokémon. cornice sempre existiu. A diferença é que agora o corno não pode ficar se fazendo. Porque antes você perguntava, ué, a Maria engravidou de quem? É do boto cor-de-rosa. Ué, mas como? Não sei, tá bom? Eu não sei. É um boto mágico que engravida os outros magicamente. O que você quer saber também? Para de fazer pergunta. Jesus nasceu assim e ninguém encheu o A saco. poligamia é o boto cor-de-rosa do passado. Só que mais honesto. Eu tava na escola, numa quarta-feira de manhã, com 15 anos, quando eu escutei a frase mais genial de todas. Todo mundo em silêncio, até que meu colega fala, Deus criou a prima? Pra gente não pegar as irmãs, O né? moleque era um filósofo. Sócrates entrou pra história Por muito menos. não sei por que ele não se formou naquele momento. Porque até o meu professor ficou espantado. Eu não sei se ele achou genial ou ele tava com medo da gente descobrir. O segredo dele com a prima dele. Mas o que ele falou até que faz sentido. Porque não é à toa que o que hoje em dia a gente chama de mina do job, antigamente era chamado de Prima. Inclusive, quando eu era pequeno, um velho bêbado do nada pegou e perguntou pra mim: já foi na casa das primas? E eu com 5 anos respondi: Eu nem tenho prima. o que é pior, chamar uma mina do job de prima ou de modelo? Acho que de prima, né? Porque, Prima nem cobra. quer dizer, eu não tenho prima, né? Mas a do meu amigo, Nunca me pediu dinheiro. O pior é que eu conheço o casal de primo, que inclusive tem filho. Eles são muito fofos. No Halloween, só precisa comprar fantasia pro pai e pra mãe, porque o filho já assusta naturalmente. Como você diferencia um infarto de uma ansiedade? Porque hoje de manhã eu acordei com dor no peito, que eu respirava e Doía mais. pensei, não Valeu a pena ficar fazendo piadinha com Deus, E né? daí você procura qual o sinal de infarto. A dor no peito é de ansiedade também. Você fica ofegante na ansiedade também. Isso não é Deus brincando com a gente? Eu não sei o que é. Deus sentado no sofá olhando na TV, vendo você desesperado. É infarto ou ansiedade? Era gases. Pior que isso tá acontecendo comigo, eu só penso, ok, daqui meia hora eu vou descobrir ou porque a ansiedade vai passar, Porque meu coração vai explodir, né? meu último segundo de vida deitado no chão eu vou pensar, Não é que dessa vez é infarto mesmo? E eu odeio quando eu procuro no Google, estou ofegante e com dor no peito. O Google só fala, tem que falar com um especialista. É 6 horas da manhã, eu não queria nem estar acordado. Você acha que eu vou no hospital? Assim, eu não tenho dinheiro. Então eu vou entrar no SUS, vou falar, então eu tô com uma dor no peito, o médico vai falar, Rota que passa. O problema também é que eu tô chegando numa idade complicada. Uma idade que eu sou novo demais pra ter infarto, mas tô ficando velho demais pra ficar tendo ansiedade. Falo pro meu amigo, tive um ataque de ansiedade. Ele fala, Vai arrumar um emprego. meu amigo tem 2 filhos. Ele fala, Vira CLT que passa. uma
Mina surda me mandou mensagem. O problema é que eu não sabia. E daí Eu respondi com áudio. como que esse tipo de coisa só acontece comigo? E depois eu fiquei sabendo que ela era surda. Surdo e gaúcho, o que é bom, né? Porque Hoje em dia não é muito legal ser nordestino. Hoje em dia na Bahia, se você tá falando em libras e faz um sinal errado... é bala. Mas conversando com ela, eu lembrei de uma colega de escola que eu tinha que era surda e eu era apaixonado nela. Ela nunca me deu ouvidos, né? Óbvio. Mas eu gostava. E daí eu comecei a pensar como que seria namorar com uma mulher que fala, mas não escuta. É basicamente um relacionamento normal. É praticamente Toda mulher que eu já conheci na minha vida muito bom em falar, agora em escutar... deve estar com algum E problema. eu perguntei pra essa mina que mandou mensagem como que ela fazia pra entender os meus vídeos. Ela disse que faz a leitura labial. E assim, nossa, que ansiedade que deve ser conviver com ela. Que imagina você falando e a pessoa o tempo inteiro olhando pra sua boca. Tem gente que vai achar que é flerte. Quantos caras será que já olharam pra ela e falaram... Nossa, você é direta, né? Ela falou, não, é que eu Eu sou surda mesmo. A parte boa de ser surdo é que numa briga você pode simplesmente fazer isso e acabou a briga. O que você vai fazer? Você vai abrir o olho dela? Não, você vai me ouvir sim. Os crentes ficaram bravos comigo e eu descobri que os crentes são pior do que Torcida organizada. A única diferença dos crentes pra torcida organizada é que Jesus não jogava bola, ele preferia o surf, né? Andando na água. Mas eu fiz piadinha com eles e teve crente respondendo, crente fazendo vídeos. Super Xandão me reagiu. Ele nem falou nada, ele só ficou com muita raiva, mordendo os lábios enquanto olhava pra mim. Eu acho que isso foi um convite. E o mais incrível é que eles fizeram tudo isso porque, segundo eles, a minha piadinha ofendeu Deus. Com certeza, porque Deus que criou tudo, o ser que mandou o próprio filho pra terra pra ser sacrificado, o ser que conseguiu botar a terra debaixo da água, no dilúvio. Mas aí eu faço uma piadinha, aí ele se ofende. Com certeza, é ele que tem o ego frágil, Não vocês. Sim, por que você não assume que na verdade você que tem o ponto G sensível, você que na verdade se ofendeu e tá se escondendo atrás de Deus, aí é fácil também, né? Escondendo na saia do pai. Eles responderam, xingaram, ameaçado, e eu falei tudo isso no vídeo grande, link tá na bio. Relacionamento aberto é A a... cornice gourmet. Eu acho. Eu não aguento mais os testemunhas da poligamia. Sabe os testemunhos de Jeová que bate na sua porta e fala que isso vai mudar a sua vida, que é isso que falta pra você ser feliz? Aqui é a mesma coisa, só que corno. Se relacionamento aberto fosse de Deus, O diabo não tinha chifre. como que funciona a poligamia? Ser uma pessoa poligâmica? Se nasce assim, posso trair a minha namorada e depois falar que eu só tava Me descobrindo. eu achei que eu era monogâmico, mas é que era poligamia assintomática. Não era traição, era Poligamia não diagnosticada. E será que se ela brigar comigo, eu posso falar que ela tá sendo capacitista com a minha condição? Poligâmico se enquadra em deficiente? Eu só tava saindo do armário. Os caras sempre falam que poligamia não é traição e que eles são fiéis. Aí é fácil ser fiel com 8 mulheres, né? Se eu tivesse 8 mulheres, é claro que eu vou ser fiel. 8 mulheres eu não tenho nem tempo pra pensar em E trair. falar que poligamia não é traição é igual você falar que eu sou milionário. É mentira. Mas é porque a sociedade em 2000 anos viveu com a monogamia. E até então tá dando certo, assim, por que mudar também? Eu seria uma mãe melhor do que um pai. Eu acho que eu vou virar uma mãe trans. Porque a mãe pode ser cuidadosa. O pai só serve pra duas coisas. Um, dar dinheiro. 2, bater. Mas a mãe também bate. Não é a mesma coisa. A mãe bate pra marcar na pele. O pai bate pra marcar no Trauma. Sua mãe te bate, você dorme e passa. Agora o seu pai te bate. Você vai resolver com 20 anos na terapia. 40 anos você acorda. Desculpa, pai, eu vou botar o lixo pra A fora. mãe bate com chinelo. Agora o pai... Meu Deus do céu. A criatividade masculina Vai longe até Que aí. bom que meu pai foi embora, porque se ele usava soco na minha mãe, coitadinho de mim. Mas eu também queria ser mãe porque eu não tenho tanta paciência com criança. Socialmente é mais aceitável a mãe gritar com a criança do que o pai. O pai gritando com o filho é traumático. Agora uma mãe, ela vai ser elogiada. Uma mãe educando seu filho. Enquanto isso, o pai tá preso já. Por isso eu não entendo as minas reclamando. A mãe leva o filho na escola e é obrigação. O pai leva o filho pra escola e vira um herói. Por que a sociedade dá mais foco nos pais? Tem certeza que você quer mudar isso? Porque assim, você tem seu privilégio também. Você pode gritar com seu filho sem o O conselho tutelar aparecer na sua porta. Vocês viram o Elon Musk chamando o ônibus? Por que o cara levantou o braço tão alto, cara? Tava fazendo o quê? Chamando garçom na plateia. Eu não tô defendendo o cara, mas a minha pergunta é por que os brasileiros estão tão preocupados com isso? Na Bahia, você faz um joinha E e... toma um tiro. Na Bahia, você fala que você gosta de rock e é confundido com... Um membro de facção. Que facção é essa? Facção do Metallica. E o pior é que o Elon Musk ainda tentou se defender. Eu tava mandando o coração pra plateia. E que vontade é essa, hein? A força que o cara fez pra bater no peito... Deu pra escutar a costela dele quebrando.
quebrando. A força que o cara fez pra erguer o braço, se ele falasse que é um golpe de karatê, Eu acreditava. é que eu me matriculei no Kung Fu, sabe? Daí É reflexo, aí tudo bem. aí dá pra acreditar O no... Kung Fu Panda. Só que o Brasil consegue deixar qualquer coisa insuportável. Isso daí foi um sinal pra dar a entender. Isso não foi um sinal, tá bom? É igual pedir a mina em namoro e falar que isso é um sinal pra ela entender que talvez eu goste dela. Não um sinal é eu piscar pra vocês. Isso daqui é praticamente um casamento. Mas é sempre bom ver o Brasil mostrando que no final todos nós somos a... Oi, tudo bem? Por que toda fantasia feminina se resume em... Em crimes. Os caras fantasiam com uma mina baixinha, uma mina mais velha, uma mina loira. Agora a fantasia das minas é um cara que seja sequestrador. Pra eu conquistar essa mina, eu tenho que perder o meu réu primário. Antes, pra conquistar as minas, eu tinha que levar flores. Hoje em dia, é só levar um boletim. Boletim de ocorrência no seu nome. As leis deviam ser escritas por uma mulher. Que pensa numa criatividade pra isso que elas têm. Eu abro um Dark Romance, é só ameaça, sequestro, Perseguição. O bingo da A Constituição. mulher consegue misturar o medo com a vontade. Porque se eu vou fazer miojo com uma mina e ela me algema, Eu começo a gritar na na hora. mesma hora eu começo a rezar pra Deus. Eu fui dormir com a mina e Ela acabou me convertendo. fica a dica pras católicas. Eu tô conversando com uma mina e ela fala que ela tá pensando em me amarrar. Eu bloqueio ela? Claro que não. Que eu adoro uma surtada. Agora, se você tá conversando com uma mina e você fala que você tá pensando em amarrar ela, ela vai falar, ah, eu queria que fosse uma surpresa. Agora eu entendo por que tem tanta mulher. Mulher de bandido no mundo. Cada vez mais tá parecendo que o Crime compensa. Eu sempre falei mal de mullet. Eu ainda não gosto. Eu ainda prefiro ficar calvo do que ter cabelo e ter que usar mullet. Entre o mullet e a quimioterapia, O câncer é a solução. mas dessa vez eu tô do lado de vocês. Porque eu não aguento mais cara falando sobre degradê. Ai, o degradê tá sendo de moda. É cabelo. É igual você me falar que perna tá sendo de moda. O que você é, um cadeirante? Imagina você viver a vida assim. Não, o cabelo que eu uso tá sendo da moda. Qual que eu vou usar agora? É por isso que esse tipo de coisa só existe na internet. Aí não tem como alguém olhar no fundo dos seus olhos e falar, você é muito desempregado. Sem saudade de quando só tinha 4 tipos de cabelo, que era curto, longo, trança e Careca. o mundo era mais tranquilo nessa época. Daí começaram com o papo de não, eu vou querer um corte navalhado em V. Satânico. Aí agora o bom é você ter o cabelo mais longo e penteado. Vai nessa. Vai carregar uns estoques de mercado pra você ver. 5 minutos, o seu penteado planejado vira Um um... Yorkshire. Moleque com degradê é a mesma coisa que Mina com cabelo colorido. Tão no mesmo nível. Eles se merecem. Pensar que algum dia na minha vida eu reclamei de Topete. o grau tem que acabar. Ah, mas o grau é arte. Não, não é. Leonardo da Vinci não dava grau. Eu fiz piada com os caras que dão grau de moto, os 244, que fica fazendo barulho, arrisca a vida de outras pessoas. E veio um monte de criança me xingar. Você não tem nem carteira de motorista, moleque. Você não pode nem ser 244, nem se você quisesse. Parecia que eu tinha mexido com a Tropa do patinete. Os caras falando respeito ao nosso estilo de vida. Os caras são mais chatos que os veganos. E eles também ficaram bravos porque eu falei dos entregadores de iFood que dão grau. Em horário de trabalho. Porque assim, pelo menos o cara que é vegano e é entregador do iFood, Fica tirando as calabresas da minha pizza. agora o cara que dá grau, ele consegue transformar a minha pizza num purê de calabresa. O restaurante nem sabia que vendia esse prato. E o restaurante ganha nota baixa porque o entregador queria É fazer videozinho de 244, né? porque ele queria as crianças batendo palma pra ele. E eles ficaram muito bravos e eu mostrei tudo isso e muito mais num vídeo grande que eu fiz, porque O grau acaba hoje. o link tá na bio. Opa, como que você tá? Por que existe TikToker de moda? Os caras inventam regra do nada. Agora só pode usar cabelo grande, não pode mais usar degradê porque saiu de moda. Um cara responde isso falando, mas branco nem devia usar degradê. Sabe quem que não devia usar degradê? Calvo. Porque aí não dá Ah, mesmo. mas o fulano não devia usar degradê. Não faz sentido. A menos que a pessoa tenha alopécia, A menos que a pessoa seja a mulher do Will Smith. que aí não dá mesmo. Fica difícil colocar um degradê ali. Se você não for a mulher do Will Smith, Você faz o que você quiser no seu cabelo. os caras querem explicar ainda, é que o cabelo grande ele passa uma imagem mais séria. Vai nessa, acredita nisso. Você, pequeno e magrelo, vai deixar o cabelo crescer, vai ficar parecendo o Príncipe do Shrek. que também nada contra você que estuda moda. Parece muito divertido ficar... Fazendo crochê. Mas por que os caras querem ficar dando regra? Você não é o dono da Prada, não. Você quase rodou porque não soube fazer. Uma gola V. Você não tem moral pra opinar aqui. Os caras falam do nada. Calça jogger saiu de moda. Quanto dinheiro você tem pra ficar trocando de calça a cada 5 anos.
anos. Eu acho que quem trabalha com moda não entende nada. Eu acho que a pessoa ela abre o armário e joga a roupa que tiver e pronto. Às vezes dá muito certo e às vezes as minas vão pras comemorações parecendo Um porco espinho. Mulher adora sofrer no TikTok, né? Ontem apareceu um vídeo pra mim de uma mina falando: mulher sofre muito mais, porque nenhum homem na minha vida já pediu desculpas pra mim. Sério que esse é o seu problema? Quão de classe média você é? O problema de quem tem Tem casa própria. é que daí você tem que abrir mão de você mesma, como se você não merecesse nada. Com 7 anos, minha mãe olhou no fundo do meu olho e falou: tudo isso daqui que eu tô passando é por sua causa. Se eu não tivesse você... Tava muito melhor, porque realmente eu com 7 anos era o culpado por 45 anos dela de irresponsabilidade. Parece adolescente botando a culpa dos próprios problemas em Júpiter. Assim, eu entendo que você tem um sofrimento. Deve ser triste mesmo. Mas por que quando falam sobre sofrimento de homem e mulher, fica uma competição de quem... O rei da coitadolândia. Assim, todo mundo tem o seu sofrimento, mas também tem o seu privilégio. Iria eu ter nascido com 2 glândulas mamárias e ficar milionária Vendendo foto delas. mas eu tenho e eu não quero isso. Tudo bem. Eu também não queria o privilégio de ter que ir pro exército. Mas aqui estamos, né? É como se tivesse uma pizza na sua geladeira. Ah, mas eu quero uma lasanha. Tudo bem, mas ainda assim, tem uma pizza ali. Fome você não tá passando. Sabia que quando a mulher tá de TPM, a testosterona dela aumenta? Ou seja, quando ela tá nervosa, ciumenta e surtando, ela só tá Sendo um homem. E daí você entende o porquê que homens é quem mais causam guerras. Imagina se o mundo fosse controlado por Mulheres de TPM. Ia ser a mesma coisa. Sempre tem uma mina pra perguntar: mas por que as guerras só são causadas por homens? Agora você sabe o porquê. Você não consegue lidar com isso por 4 dias. Imagina a vida inteira. Ah, mas isso não justifica. É verdade, não justifica. Mas explica. Ah, mas mulher de TPM não causa guerra. É óbvio, porque o corpo de vocês não tá preparado pra isso. É muito surto pra Pouca estrutura óssea. Testosterona da mulher aumenta, ela chora comendo um sorvete. Testosterona do homem aumenta, ele Invade a Polônia. O objetivo de uma mulher surtando é um açaí com chocolate. O objetivo de um homem surtando É um urso pardo no box. Ah, mas mesmo assim as mulheres não fazem guerra. É óbvio, até 100 anos atrás vocês não podiam Eu nem saí de casa. Vai fazer guerra de quê? Então lembre-se, quando a sua namorada está de TPM, você está namorando um homem. Basicamente isso. Durante 4 dias você tem um brother. Mas um brother que se comporta como uma Princesa, eu não sei explicar. Como que faz depilação a laser? Eu tô perguntando porque eu preciso. Porque toda vez que eu uso gilete, eu fico cheio de bolinha vermelha. Parece que a minha fimose Pegou catapora. Mas eu acho que também deve ser desconfortável fazer depilação a laser. Porque eu não sei quem que vai me ver sem roupa. Eu posso escolher. Eu acho que eu posso, né? Porque senão é meio que crime. Mas quando que foi que a gente criou um laser e a primeira coisa que a gente pensou é... Depilação. Isso é uma arma do Star Wars. Por isso que eu tenho medo de fazer depilação a laser. Porque se com uma gilete eu já me corto, Imagina com um sabre de luz na minha vou virilha. acabar tirando minha fimose. Mas eu também não faço porque eu tenho muita vergonha. E toda loja de depilação é Muito chamativa. sempre tem um nomezinho engraçado. Vai que alguém me vê saindo de boné, casaco, capuz, dá Pelo menos. então não dá nem pra disfarçar. Eu saindo da loja como se tivesse óleo nas minhas pernas, de tão Liso que fica. Porque eu já fiquei com mulher que faz depilação a laser. E eu juro pra você, tava muito liso. Eu cheguei a perguntar pra mina Você se faz quimioterapia? que não teria problema nenhum. Ela com quimioterapia, Eu com catapora. tudo certo. A gente se merece. Um casal lisinho ou um casal feliz? Ginecologista homem é igual um jardineiro vegano. Ele só tá fazendo o trabalho dele, mas que ele tá pensando em comer, ele tá. Ah, mas eu sou ginecologista e eu sou gay. Isso nem faz sentido. Tô fazendo isso porque é Terapia pra lidar com seus medos, por acaso? igual um cara que tem medo de cachorro virar veterinário. Igual o dono do leite piracanjuba, assim, Intolerante à lactose. você não escolheu bem o seu trabalho. Eu tenho certeza que o primeiro ginecologista era um amante metendo louco. A mina foi ficar com o médico no consultório dele, que era um... Oftalmologista. E o marido dela foi atrás. E daí ele teve que pensar rápido. Não, então a sua esposa tá ali sem roupa nenhuma, toda aberta. Mas não é traição, é É um exame novo. Ah, sério, médico? Você é especializado? Qual o seu nome? Papa Nicolau, é daí que vem o nome, tá bom? Tenho certeza. É isso, ginecologista é especializado em... Talaricagem. Ginecologista é formado em... Pular a cerca. Todo mundo fala sobre a sorte de ser ginecologista. Eu não sei não. Acho que a ignorância é uma benção. Porque eu vou ficar com uma mina, se eu vejo alguma coisa escorrendo, eu penso, eu sou muito bom. Ela tá me querendo demais. Para um ginecologista vai ser com a mesma... Eu não sei mais lidar com a ressaca. Hoje de manhã eu acordei, eu só pensei... De novo não. Eu só saí pra beber. Agora parece que eu acordei num Um carrinho bate-bate. Parece que eu bati um carrinho a 200 km por hora. Agora eu sei como... O Ayrton Senna se sentiu. A ressaca é Deus falando, eu avisei pra parar na segunda cerveja. Mas não, você viu o espumante e pensou, eu aguento. Agora olha aí, ó. Moscatel indo pelo vaso. Porque tem coisa que a gente só lembra como que é depois que a gente faz de novo. Por exemplo, você lembra como dói vomitar? Dói a barriga, dói o peito, vai subindo. Parece que o vômito
tá vindo do coração. Parece que eu ia vomitar as memórias da minha ex. É isso que acontece quando você fica bêbado escutando sertanejo. Eu esqueci o quanto que dói vomitar. Então fica aqui uma salva de palmas Pra quem tem bulimia. porque dói demais. Como que esses caras conseguem vomitar todo A dia? ressaca também é horrível. Tanto que eu tava bebendo e eu lembro que eu pensei quanto que a ressaca ia ser ruim pro tanto que eu tava bebendo. Tanto que eu cheguei a pensar, Acho que é melhor como alcoólico. e daí eu bebo mais, tiro um soninho e acordo no hospital. Isso se considerasse que eu conhecia todo mundo ao meu redor, que todo mundo era pessoas sóbrias e bem preparadas. Ou seja, Eu ia morrer provavelmente. eu acordei hoje de manhã e eu pensei, eu nunca mais vou beber. Agora os caras me mandaram mensagem e lá vou eu de novo. Outra moscatel pra dentro. Ah, mas você parece uma obra de arte. Qual obra de arte? Porque tem muita obra de arte por aí. Você tá me chamando de Mona Lisa? Ou de abaporô. Você tá me falando que meu pé é grande? Isso que tá me falando? Ah, mas você é uma obra de arte. Qual obra de arte? Que uma banana colada numa parede com uma fita é Considerado arte hoje em dia. Tem TikToker que se considera artista. Então assim, que obra de arte eu sou? Um TikTok? Tá falando que eu sou interessante por 30 segundos? Tá parecendo minha ex. Não querendo julgar as obras de arte do TikTok, mas o que você preferiria ser? As dancinhas da Virgínia Fonseca ou a Santa Ceia do Leonardo da Vinci? Eu acho que a resposta é óbvia. Até porque eu Nunca quis pegar o Leonardo da Vinci. Mas o pessoal tem que melhorar as cantadas. Tem que ser mais objetivo. Chega numa mina depressiva e fala, você parece uma tramontina. Bonita, brilhante e Corta bem. chega numa mina e fala, se tivesse um livro sobre as 7 maravilhas do mundo, você seria a capa. Aí ela responde, você tá me chamando de ponto turístico então? Falando que o pessoal só vem aqui passar uma semana e vai embora? Então você tá falando que Eu sou só pra diversão. com certeza, se essa mina fosse uma obra de arte, ela seria Cristo Redentor, né? Porque Só carioca pra ser tão chato. por que tem tanta mãe solteira no Tinder? Tipo assim, você já teve um relacionamento com alguém que era do seu bairro que você via todo dia e mesmo assim não deu certo. Ah, ele só quis me usar. Você acha que o melhor lugar pra você é É o o Tinder. Tinder? Só não é o pior lugar pra encontrar homem, porque tem mina que arruma marido no Presídio. ou vai dar namoro atrás das grades. Mãe solteira sempre coloca na bio, não estou procurando um pai para o meu filho. Eu sei que você não tá. Você sabe onde o pai do seu filho tá. Cumprindo perpétua. Viu uma mina que tava escrito no perfil dela, sou sensitiva, ou seja, ela consegue sentir um espírito do além, mas não conseguiu sentir que um careca com o Coringa tatuado na bochecha Não seria um bom pai. Assim, é igual ir numa vidente e ela perguntar, o que você veio buscar aqui? Você devia saber. É o seu trabalho. Tanto de mãe solteira gorda que tem perfil no Tinder é inacreditável. Eu vi uma mina que falou, eu sou mãe de um príncipe. Eu abri a foto dela, parecia que ela tava grávida Da família real inteira. o príncipe, a rainha, o rei. A dama de honra. Eu cheguei a conversar com uma mina e a primeira coisa que ela me falou foi, sabe, eu converso com vários caras aqui no Tinder, mas quando eles descobrem que eu sou mãe solteira, eles acabam ficando diferente, me bloqueando. E depois eu disse fazer o match. Desculpa, sou honesto, mas eu Meio que não tô procurando ser uma babá. homem não devia usar Tinder. Sempre tem uns velhos falando, eu quero uma mina novinha, magrinha, com corpinho escultural. Você tá no Tinder, Não no ensino médio. você tá querendo isso? Você não devia estar no Tinder. Você devia estar falando Com as amigas da sua E filha. a primeira foto dos caras é sempre ou mostrando o corpo ou mostrando uma Porsche. Porque a Porsche é o boné do velho. Ele usa pra esconder a calvície. Uma coisa que me incomoda dos velhos do Tinder é que parece que eles gostam de imitar as meninas de 20 anos. Os caras colocam na bio, procuro por uma aventura. Você tem 60 anos. Aventura pra você subir uma escada sem... Sem infartar. As fotos dos corpos dos velhos é quase sempre uma foto antiga, umas fotos de 5 anos atrás. Você vai encontrar com o velho hoje. A Porsche virou um ônibus, o tanquinho virou uma barriga de cerveja, careca fez transplante. A filha tem a sua idade. Sempre tem uns caras pra falar, essas minas só querem esses caras por causa que eles têm dinheiro. Sim, mas o que é mais justo? O cara que teve que trabalhar pra conseguir dinheiro pra daí ficar com alguém? Ou você que simplesmente nasceu bonito? Pelo menos o cara tem algum mérito. Você não tem nenhum. O mérito foi todo da sua mãe, que não Engravidou de um cara calvo. tá proibido fazer piada. Eu fiz um videozinho falando que quando a mulher tá de TPM, os hormônios mudam, a testosterona sobe e que por causa disso, as mulheres de TPM são São homens. é por isso que homens causam tantas guerras, porque eles estão numa TPM eterna. Ah, mas isso não faz sentido. Eu sei, é por isso que eu tô fazendo piada e dou uma palestra. Ah, mas você não entende nada sobre menstruação. Quem diria, né, que o palhaço não é formado em biologia? Cheguei no ponto dos caras estarem falando que eu sou um feminista frouxo e as minas falando que eu sou Machista. eu acho que eu sou bissexual, né? Mirei nos dois gêneros. Mina falando, você tá errado, você falou que a TPM dura 4 dias, mas a minha dura 6. A outra falando, não, mas a minha dura 10.
dane-se. O ponto da piada é que pro homem ele tá de TPM todo dia. Então se pra você durar 4, 6 ou 20, não importa. Ainda assim, não é todo dia. Ah, mas isso é fake news, essa informação não faz sentido. Talvez por isso que seja uma piada, mas não foi uma piada. Tá bom então. 1 milhão de pessoas riram, mas a dona Eunice não achou graça, então logo não foi uma piada. Eu tenho medo de ficar sendo acusado de fake news por ficar fazendo piadinha. Isso é literalmente um crime que você tá me acusando. Desse jeito, a Marvel também tá fazendo fake news fingindo que o Homem-Aranha existe na vida real. Ah, mas isso é um filme, né? Quem diria? Agora você sabe a diferença de uma palestra pra uma piada, né? Vou ter que começar a desenhar agora. Sim, eu não tô defendendo o aborto, mas vocês têm que melhorar os argumentos de vocês. Ah, o aborto não pode porque é uma potencial vida. Então não pode vasectomia também, porque é uma potencial 1 bilhão de vidas. É uma potencial China em cada bola. Ah, mas você vai abortar e pode ser que fosse uma criança prodígio. É, e também podia ser um candidato do BBB. A gente mora no Brasil. Qual você acha que tem mais chance? Ah, mas é que Deus, ele tem um plano pra cada pessoa. Sério? Então por que você fica enchendo o saco da André Surak? Deus tem um plano pra ela, ué. Não tô defendendo a André Surak, mas assim, você tá indo contra o que você mesmo fala. E o pessoal do aborto também é confuso. Saiu uma notícia de que em algum lugar do mundo as mulheres estão abortando crianças especiais. E as minas que defendem o aborto ficaram bravas. Assim, você não pode ter tudo. Você lutou pra todo mundo poder ter um carro e fazer o que quiser com o próprio carro. E agora que o pessoal tá recebendo quid e jogando o quid fora, você tá surpresa. Por que estão jogando os quid fora? Porque é um quid. As minas não querem um quid. De novo, eu não tô aqui defendendo ninguém, mas você não pode dar uma liberdade pra alguém e depois ficar bravo porque a pessoa tá usando a liberdade dela pra fazer o que ela quer. Como que pode os caras com bíblia e as minas de cabelo colorido se comportar igual um ditadorzinho? A mina do mercado achou que eu era do job. E eu não sei, será que ela acha que Eu dou ou que eu como? Eu não sei se isso é bom ou não, porque por um lado tem uma pessoa que me acha bonito o suficiente pra existir gente que Pagaria pra me dar. E assim, não é uma novidade. Pelo tanto de oferta que eu recebo, meu Instagram parece o show da Lady Gaga. De tanto gay que tem. O problema é que quanto maior o dinheiro, maior o estrago que o cara Chama de rosto. Não sei o que eu acho disso, porque pode ser um elogio, mas também pode ser que eu pareça com alguém que se vende. O que não é uma mentira. Você acha que eu faria vídeo pro TikTok De graça. Não sei se eu fico ofendido ou não, porque se fosse uma mulher, ela com certeza se ofenderia. Ah, então eu tenho cara de quem faz job. É, Às vezes tem. depende do tamanho do seu lábio. Se o seu preenchimento tem o tamanho de um pneu de bicicleta, eu duvido que você não faça qualquer coisa por R$100. Assim, olha pelo lado bom também. Não tem mina feia que faz job. Quer dizer, até tem na verdade, né? Mas eu tô falando de uma mina normal, não das que fazem job por Cesta básica. Mas em todo caso, eu não vou mais no mercado. Nós ouvimos e não julgamos. Uma vez eu baixei um aplicativo que fazia meu celular vibrar E coloquei meu celular dentro de uma mina do Tinder. sem capinha ainda por cima. Meu celular quase pegou um vírus. Só que eu não sabia que o aplicativo tinha anúncio. Então depois de 30 segundos dentro dela, meu celular tocou. Tem no Magalu, tem no Magalu. O pior é que o alto-falante do meu celular tava pra dentro dela. O útero da mina virou uma JBL. Se ela abrisse a boca, dava pra escutar. Propaganda da E Shopee. depois disso, a gente só começou a dar risada. Porque a mina virou basicamente um gol quadrado, com a caixinha de som no Porta-mala dela. Durante 1 minuto, ela ficou parecendo um ursinho de pelúcia que você aperta a barriga e ela solta. Vem pra Shopee. Se a mina coça a barriga, abriu o TikTok. Até o meu celular já chegou mais perto de uma mulher Por que você olha isso? Mas eu deveria ter tomado cuidado, baixado o antivírus, vai saber, entendeu? Eu não conhecia a mina, vai que antes de mim Passou um Motorola ali. Meu Deus, coitado do meu Samsung. A mina tava parecendo assistência técnica de bairro. Só entra celular de pobre. Meditação é Coisa pra pegar mulher. Tem coisa que os caras fazem só pra pegar mulher. Ah, mas é que eu sou hétero e eu gosto de fazer yoga pra alinhar os chakras. Mentira! Para de mentir pra mim. Você gosta de alinhar as alunas Na sua cama. Esses dias um cara pediu pra desenhar uma amiga minha, só que não era qualquer desenho. Ele queria uma foto dela sem roupa, pra desenhar o corpo de uma forma natural, porque ele gosta da naturalidade, ele gosta da natureza. É sempre um papo de Vegano. olha até onde o cara vai pra ver um peito. Parece fotógrafo, não, é que eu gosto de registrar a natureza. Tira foto de uma vaca, O então. moleque meteu o mesmo papo, é que eu gosto de desenhar a natureza. Desenha um brócolis. Desenha uma árvore. Desenha um ornitorrinco. Eu não sei. Eu acho que todo fotógrafo começou Querendo ver um peito. Na verdade, todo mundo prezou de um peito pra sobreviver, né? Se até Jesus prezou de um peito, e sou eu para e contra. Mas 90% de todo mundo que se forma em fotografia, ou é cara querendo ver peito, ou é gay. Os outros 10% são lésbicos.
Mas é que eu sou professor de yoga. O cara se formou pra pegar mulher. Tenho certeza que também foi exatamente assim que surgiu o Ginecologista. A Cláudia Raia deu um Vibrador. A filha dela. A filha dela tem 12 anos. Com 12 anos a minha mãe me deu uma Amoeba. E logo depois eu tive que raspar o cabelo porque eu pensei, E se eu usar como capacete? com 12 anos eu achava que mulher tinha um buraco só. Na minha cabeça, mulher não Fazia xixi. não tem a torneirinha. Vai sair por onde? Ah, mas é que vai ser bom pra ela com essa idade se descobrir. Sabe o que seria bom também? Com 11 anos você aprender a fazer imposto de renda. Mas meio que não é assim que funciona. Tem coisa que a pessoa tem que aprender sozinha. Orgasmo não se ganha. Se conquista. Não tem problema ela ter feito isso. O problema é as pessoas achando que agora toda mãe tem que fazer isso. Uma coisa é a Cláudia Raia dar esse presente pra filha dela. Outra coisa é minhas colegas da 6ª série B. O professor entrar na sala, a Miriam ia estar batendo com o negócio Na cara da Brenda. O problema é as pessoas acharem que já que a Cláudia Raia fez, todo mundo tem que fazer. Imagina se minha mãe vai nessa. Com 12 anos ela pensa, Acho que eu vou dar uma boneca inflável pra ele. Eu ia encher ela de tatuagem. ia ser o gigante que meu Max Steel ia derrotar. O maior inimigo do meu Max Steel. Achar o clitóris. Assim, ou ia ser isso, ou o meu Max Steel. Ia virar A cafetão. minha pergunta é, por que até hoje nunca apareceu uma boneca inflável? No Toy Story. Eu sou o anticristo. Ou pelo menos é isso que parece quando eu faço Qualquer piada da internet. Agora virou pecado ser burro. Mas eu faço piada e os caras me xingam porque, segundo eles, se eles estão bravos, é porque Deus também tá. Porque realmente, Deus que criou o universo tem o mesmo sentimento que o Sérgio. O Sérgio que não consegue controlar a gula quando vê uma lasanha. Mas tem o mesmo sentimento que Deus. Mas eu não falo tanto assim sobre Deus. Eu faço muita piada com crente. Assim, não é só porque você é crente que você é Deus. Até porque lembra quando a igreja era movida na base do dinheiro, na base do Mastercard. Você chegava pro pastor, então eu quero ir pro céu. O pastor olhava pra você e falava, Mas no crédito ou no débito? então assim, eu não tenho problema nenhum com nenhum Deus. Agora, se você tá falando que se você tá ofendido, Deus também tá, porque em outras palavras, você é Deus, aí sim eu sou o anticristo. Como que eu não vou ser também? Você acha que eu vou seguir E um Deus calvo? Dá licença. Eu falei tudo isso e muito mais num vídeo grande. O link tá na bio. Amém. Crente é igual a uma garota de programa barata. Eles engolem qualquer E coisa. hoje eu não tô nem falando de cristão, porque tem religião que os caras acreditam que depois da morte você ganha 72 virgens. Esse Deus sabe das coisas, porque os cristãos, ai, o paraíso. Os vikings, ai, guerra. Agora os muçulmanos não, os caras chegam no céu falando, E as mulheres, hein? assim, eu teria medo de morrer sendo muçulmano. 72 mulheres virgens, 72 mulheres sem experiência. Eu vou ter que lidar com 72 mulheres que não conhecem o próprio corpo. Se uma já é difícil, se uma já é praticamente Desbloquear um PlayStation. imagina 72, eu vou abrir uma assistência técnica. Você vê 72 esposas, eu vejo 72 TPMs ao mesmo tempo. Imagina isso, agora eu sei porque que os caras têm Pavio curto. E que lugar é esse que você vai colocar 72 mulheres juntas? Eu já conheci 3 minas que moravam juntas, que pra se arrumar no banheiro dava briga. Agora imagina 72 minas juntas. Pra não ter briga, Você vai ter que morar num shopping. Sim, vai ser 72 mulheres aleatórias ou eu posso escolher? Tipo, Me vê umas loiras aí, por favor. essas mulheres vão ser criadas na hora ou elas vão ser pessoas que estavam vivas, pessoas reais? Porque imagina você acabar pegando a filha do seu amigo. Não compensa. Eu só tô perguntando, não quero ofender ninguém, com todo respeito. Até porque eu praticamente uso burca todo dia. Eu tenho fimose, é isso que eu quero falar. Todo dia com a cabeça coberta. Quando foi que as pessoas começaram com um processinho? Ai, ele riu da minha foto, eu vou processar ele. A culpa não é minha, se você parece com o burro. Burro do Shrek. É porque ele podia não ter rido de mim e você podia Não ter postado a foto. Processo é como se você se metesse numa briga e em vez de você resolver, você chamasse a sua mamãe de terno. Advogado é praticamente você alugar um Pai que se veste bem. Eu entendo o processo porque alguém te ameaçou, porque alguém te acusou de algum crime. Agora, ai, é que ele me chamou de feia. Talvez você seja feia. Já pensou nisso? Que veio abrir um processo aqui era eu, por atentado ao pudor. Olha a sua cara. Ele fez uma piada comigo, isso é uma coisa pra justiça brasileira. Não tem mais crime organizado no Brasil, não, né? No Brasil, uma facção pode matar alguém, agora eu Não posso rir de uma gorda. Ou seja, no Brasil, um homicídio é mais tranquilo do que A Thaís Carla. homicídio é mais Leve que a Thaís Carla. Olha isso! Mas é que você riu de mim, tá? Você vai me processar por um reflexo? Isso que você tá falando, ô Glória de Madagascar.
Por que toda mina que eu pego vira gorda? Eu piso perto da mina, Ela ganha 4 quilos. me larga na África e Eu acabo com a fome no mundo. a mina dá like em mim no Tinder. Aparece uma pizza na casa dela. Eu não tô falando que isso é errado, eu tô falando que é estranho. Imagina que tem um cara que toda mina que se envolve com ele, quando eles terminam, ela fica careca. No mínimo esse cara, É um Zé Droguinha. no mínimo o apelido desse cara Vai ser câncer. você pega E e fica careca. eu fui ver as minas que eu já fiquei e eu me senti no churrasco. De tanta gordura. Se juntar todas as minas que eu já fiquei, dá pra fazer uma temporada nova De de quilos mortais. meus amigos estão me chamando de rodízio. De tanta gorda que já passou por mim. Eu tô criando mais gordo. Do que o McDonald's. Eu sou a cura pra anemia. Você aí tá querendo ganhar uns quilinhos? Sinta-se à vontade. A pessoa beija a minha boca e O o colesterol aumenta. Deve ser por isso que eu nunca fiquei com uma vegana, né? Quem gosta de coisa saudável... Nunca ficaria comigo. É isso, né? Pelo visto, eu sou... Pica de diabetes. É por isso que eu não tenho foto com as minhas ex. É muito... Muito pesado pro meu celular. Tem mina que eu entrei no perfil, fiquei me perguntando... Eu Já fiquei com a Thaís Carla e eu não tava sabendo. Que hipopótamo é esse? Fiquei com a Glória de Madagascar. Góticas estão querendo respeito agora. Agora só falta calvo querer respeito também. Ah, mas é que calvo pode fazer transplante. E você pode mudar de roupa e não encher o saco. Aí estão me chamando de gótica rabuda. Uau, que triste, né? Queria eu que meu problema fosse Fosse ser gostosa. que esse estereótipo não é verdade. Uau, igual a todo estereótipo, né? O que foi? Você preferiu o estereótipo de quem bebia Monster e Fedia? que era muito pior. Gótica rabuda é uma Bênção comparado a isso. Assim, você não pode ter tudo. Você tem que escolher. Não pode ter tudo. Você tem que escolher. Ou é o estereótipo de gostosa, Ou de depressiva. e gostosa consegue ganhar dinheiro assim. Agora, depressiva... Nem Rivotril de graça você consegue. Há 200 anos atrás, vocês iam pra fogueira. E agora, ai, me chamaram de gostosa. Pensa que podia ser pior. Você podia ser gótica e... Feia. Ah, mas eu não quero estereótipo nenhum. Ah, pronto. Tá correndo a barriga agora. É a rainha das trevas, né? Mas daí você faz uma piada e o morceguinho fica triste. Saudade quando o pessoal era alternativo justamente porque não se importava com O que a sociedade achava. Ai, agora é o preconceito com gótica. Claro, com certeza. É Gostosafobia. É medo de mulher gostosa. uma rabuda depressiva, eu tô com medo. O carnaval começou e já apareceu uma mina trans falando que homens não podem se fantasiar de mulher porque não são uma mulher de verdade. Sim, exatamente por isso que é uma Fantasia. Uma mulher fantasiada de mulher é só uma mulher, não é fantasia nenhuma. Se eu colocar um vestido e um salto alto, fica engraçado. Se uma mulher colocar um vestido e um salto alto... É só um dia normal. Não, você não pode se fantasiar de mulher porque você é homem. Tá bom, então. Vou chegar no cara fantasiado de Michael Jackson e vou falar, não, você não pode fazer isso. Você tá vivo e o Michael Jackson não tá. Você não pode se fantasiar de Michael Jackson. Você não sabe tudo que ele já passou. Você não sabe como que era difícil. Chantagear uma criança. Eu tô brincando, tá bom? É brincadeira. Eu defendo o Michael Jackson. Calma. Para de encher o saco. Tem que avisar isso agora, né? Porque parece que tem um monte de burro fantasiado de inteligente. Não, mas você é homem, não pode se fantasiar de mulher, porque isso é preconceito. Tá bom, então. Eu vou chegar no cara fantasiado de Fred Mercury e vou perguntar, Cadê a AIDS, hein? porque o Fred Mercury tinha AIDS, você não tem. Isso é capacitismo. O mais incrível é que era uma mina trans falando isso. Falando, você não pode se vestir como uma mulher porque você não sabe o que é ser uma mulher de verdade. E isso é exatamente o argumento do... Dos transfóbicos. O Carnaval fez uma mina trans se colocar no mesmo lugar da J.K. Rowling. Como que é possível? Tem muita piada sobre pessoa baixinha, mas por que ninguém fala das... Taquara de 1,90 m. Inclusive, mulher só faz piada com cara baixinho porque ela tem medo de ser alta. Alta demais. Mas assim como não é normal você ter a altura do Bob Esponja, não é normal um cara de 1,95 com cabelinho pra cima parecendo Uma uma... vassoura com gel. Inclusive, hoje em dia, os adolescentes sempre tem aquele cabelinho redondinho, né, volumoso. Sempre são magrelo e gigante. Parece que enfiaram uma lança num Brócolis. Isso os caras altos, né? Porque mulher alta quase sempre tão insegura com a própria altura. Por isso que elas reclamam tanto dos caras de 1,60. A mina querendo rir de alguém, a mina gigantesca. Parece que colocaram um vestido num poste. Nada contra a mulher alta. Inclusive, até gosto. O quê? Uma mulher de 1,90? Me chame de NBA. Como que os moleque de 15 anos hoje em dia tem 1,90 de altura? De que tamanho você nasceu? A mãe achou que tava grávida de trigêmeos. Nasceu um. Avatar. Acho que é por isso que todo cara alto tem problema com a própria mãe. Não é nem porque ela não gosta de você. É que você traumatizou ela, né? Imagina essa cena, a criança gigante saindo de dentro de você. Meia hora o médico tirando a criança de dentro de você, você pergunta, já saiu? Ela já foi o pezinho. Pezinho? Uma Havaiana 42 isso daí. Tô falando, pessoa alta tem que acabar. A minha altura é perfeita, 1,81. Eu não entendo reencarnação. Você tá me falando que eu já passei aqui por esse mundo várias vezes e que eu ainda assim decidi vir pra cá de novo. Qual que é o meu problema?
problema. Você tá falando que eu já passei por aqui várias vezes e que quando eu vou pro céu, eu volto a ter todas as memórias que eu já tive. O que foi? É um backup? É isso que é o salvar na nuvem? Já parou pra pensar que com 80 anos você finalmente sai dessa vida e você pensa, eu me livrei, finalmente estou em paz? Daí você chega na lei e fala, então você vai ter que voltar. Você fala, Eu não vou não. reencarnação é o pior pesadelo de um Suicídio. Imagina, vou me auto-churrascar, vou chegar no paraíso, então você vai ter que ir de novo. Não, não vou não. O que aconteceu da última vez? Quer de novo? Imagina, você tem que passar a sua vida inteira aqui e daí quando você finalmente vai embora, você tem que saber que você vai ter que voltar. Voltar com outros jovens do mundo. Vai ter que passar por tudo de novo. Primeiro beijo, primeira vez, primeiro chifre. Tô começando a achar que o inferno não é tão ruim assim. Meu pior medo é eu ir embora e ter que voltar como um brasileiro de novo. Chega, uma vez já tá bom. Mas é que podia ser muito pior. Tem vários lugares piores no mundo. Tipo, faixa de Gaza. E me dera nascer lá. A idade máxima lá é 15 anos. Você chegou a 15 anos lá, parabéns, já é a terceira idade. Já pode pegar sua aposentadoria. Com 15 anos eu não tinha metade dos problemas que eu tenho hoje. Meu sonho é nascer lá. Vocês viram que o Duolingo morreu e agora ele voltou à vida? O Duolingo tá achando Que é Jesus. Jesus transformava água em vinho. O Duolingo transforma analfabeto em Fluente em inglês. Mas já tá na hora de alguém falar sobre essa coruja. Que metade de todos os usuários de Duolingo são praticamente Refém. Até hoje eu tenho o aplicativo do Duolingo e faço todas as coisas todos os dias. Isso não é nem mais sobre inglês, isso é sobre Continuar vivo. porque eu não sei o que aquela coruja é capaz de fazer. Eu tenho quase certeza que a metade dos usuários do Duolingo Tem síndrome de Estocolmo. deixa de fazer uma tarefa e a coruja aparece na sua janela de madrugada. Eu sei porque que eu gosto tanto do Duolingo. Me lembra minha ex. Se relacionamento abusivo não existisse, o Duolingo não tinha Um usuário Não dá pra confiar nessa coruja não, sabe por quê? Sabe como que ela aprendeu a falar inglês? indo ilegalmente pros Estados Unidos. Aí foi deportado, voltou pro Brasil e pensou, Acho que eu vou vender curso. tô te falando, essa coruja já viu coisas, essa coruja já fez coisas. Uma coruja nunca vai ameaçar uma pessoa tão bem assim. A não ser que tenha trabalhado há alguns anos como agiota. Essa é a verdade do Duolingo, o maior coach de todos. Essa coruja é safada. A Fernanda Torres não ganhou o Oscar, que bom então. Olha o nome do prêmio, Oscar. É igual eu reclamar, a Fernanda Torres não ganhou o prêmio Wellington. Graças a Deus. Prêmio é esse, prêmio de... Melhor pedreiro do ano. Oscar é um nome muito feio pra um prêmio. Se eu descubro que eu ganhei um careca dourado chamado Oscar, Eu começo a chorar. Eu lembrei que Oscar é nome de gente porque eu fiz um amigo chamado Oscar. Porque quando eu penso no prêmio do Oscar, eu penso no sonho de todo ator, atriz, o sonho de Hollywood. Agora quando eu penso no meu amigo Oscar, ele é... Careca e dentuço. Esse Oscar e a Fernanda Torres não quer, né? Mas aí ninguém quer também, na cara do meu amigo. Chega na Fernanda Torres, você quer esse Oscar aqui? Ela fala, não. Não, eu prefiro câncer, O obrigado. problema é que Oscar é um nome muito brasileiro. Igual Clayton. Eu não consigo imaginar o Johnny Depp ficando feliz porque ganhou o prêmio. Prêmio Clayton, entendeu? Nada contra Clayton, mas assim, no máximo, é o melhor... Maconheiro do bairro. Mas é porque chama Oscar, porque o primeiro cara que ganhou o prêmio se chamava Oscar. Tá me falando que se o primeiro cara que ganhou o prêmio se chamasse Josie Clayson, hoje em dia, em 2025, a Fernanda Torres estaria chorando porque não ganhou. O Josie Clayson. É isso que você tá me falando. Seu gente, que triste. Eu não levei o Josie Clayson pra casa. Eu não aguento mais esse papinho de que os homens são muito mais privilegiados que as mulheres. Eu defendo a ideia de que todo mundo tem os seus privilégios. Eu posso andar na rua e você pode ficar Milionário no Privacy. mas eu não quero vender foto. Eu também não quero andar na rua. Você já viu tanto de esquisito que tem por aí? Se tirasse o direito de ir e vir, Eu ia comemorar. graças a Deus, eu nunca mais vou... Vou precisar pisar num ônibus. Ah, mas você tem privilégio sim porque você é branco. É verdade, mas Também é chato. branco não tem aventura. Eu jogo a vida no modo mais easy possível. Ninguém nunca me seguiu no mercado. Se eu roubar alguma coisa no mercado, as pessoas vão achar que eu sou a vítima. Tadinho, gente, ele tá com tanta fome. Eu tava falando isso com um amigo meu e ele me contou que uma vez ele saiu pra ir no mercado, ele parou na delegacia. Isso sim que é uma aventura. Isso é se divertir. Ela tava indo pro mercado, ele foi parado, revistado e levado pra delegacia. Eu sou branco, eu saio pra comprar pão, eu só volto com o pão. Não tem diversão nenhuma. Eu não tenho que me preocupar com nada. Tá chovendo, eu posso tranquilamente andar por aí com guarda-chuva. Você acha que alguém vai confundir o guarda-chuva com outra coisa? Claro que não. Eu sou branco. Se eu sair por aí com um fuzil, as pessoas Ainda vão achar que é um guarda-chuva. Então assim, é muito chato de ser privilegiado. Você não tem aventura nenhuma. Você acha que eu tenho que me preocupar com bala perdida? Olha como eu sofro, gente. Eu
Sou contra a poligamia porque tira a emoção de trair. Eu não tô defendendo nada, eu só tô falando que não tem graça você ficar com outra pessoa quando você pode fazer isso. E todo mundo sabe disso, tá bom? Todo mundo sabe que tinha muito mais emoção em beber quando você não podia fazer isso. Eu tenho certeza que quem criou a poligamia era um cara fresco. Quem criou a poligamia era um cara que ele queria trair, mas Não tinha coragem. eu acho que se você não tem coragem de trair, você não merece Ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Antes, pra você conseguir trair, você tinha que ter coragem, inteligência. Hoje em dia, os caras só ficam choramingando. Ai, ele falou mal de poligamia. Pra você trair antes, você tinha que ter 2 telefones, tinha que faltar o trabalho, tinha que saber dar desculpa. E é por isso que só traía quem era muito bom. Por isso, inclusive, que todo mundo queria trair. Que você queria provar que você era muito bom. É um bom ponto, né? Vai ver, a poligamia Tá acabando com as traições, quem diria? Mas antes você tinha que ser muito bom pra conseguir trair. Hoje em dia, os caras escrevem um blocão de texto falando, então, a monogamia está atrelada ao sistema patriarcal. Pelo amor de Deus, É muito texto pra quem quer ser corno. Ah, vamos ser honesto também, pra você ser poligâmico, você tem que ter autoestima muito alta. Porque você não tá conseguindo ficar com uma pessoa. E você tá querendo mais? por que agora tá todo mundo usando roupa oversize? O que aconteceu com usar uma roupa do seu tamanho? Tá todo mundo usando roupa 2 tamanhos maior do que era pra ser. Todo mundo agora tá parecendo um Recém-bariátrico. Sabe quando ex-obeso tira uma foto do lado de uma calça gigantesca que cabe 2 dele agora? Os adolescentes de hoje em dia estão pegando essa calça, botando e falando: Gente, olha o estilo. lembra quando você era criança e você tinha que usar as roupas velhas do seu irmão e ficava gigante? Tá igual, tá idêntico. Naquela época, Toda roupa era oversize. que você não tinha opção. Ou você usa, Ou você vai pra escola sem nada. eu entendo as pessoas falando que nem todo mundo tem que usar roupa colada. Eu concordo. Os caras usando calça jeans colada, como se fosse latex. Cantor sertanejo parecendo Uma dominatrix. Então, ok, eu entendo você falar que nem todo mundo tem que usar roupa igual colada. Mas adivinha, agora tá todo mundo usando roupa igual, só que larga. Novo, tá todo mundo igual. A diferença é que agora parece que o cara tá usando uma cortina. Parece que o cara vestiu um saco de dormir E foi pro shopping. e os caras usam cropped colado e uma calça boca de sacola. E quer falar que isso é estilo. O que foi, cara? Você tá pegando roupa em doação? Até Scarla doou roupa pra campanha do agasalho. Aí você foi lá buscar? Liga de oversize, tá bom? Não é porque você tá com roupa larga que você tá bonito. Dá pra parecer um balão e Ficar feio ainda, tá bom? 90% de todo mundo que defende grau e que fala que é 244, sim, eu empino moto mesmo, não tem moto. 90% deles nem Idade pra dirigir tem. Eu descobri isso porque eu fiz piadinha falando sobre os caras que dão grau no meio da rua, ficam empinando, incomodando, fazendo barulho. E até hoje os caras estão falando o quão gay eu sou por eu não ficar Rebolando em cima de uma bicicleta. Eu não entendo. Porque os caras ficam quicando em cima de um banco de bicicleta do mesmo jeito que uma do Job quica no Neymar. E chama isso de esporte. Sim, só assume que o seu pai te abandonou. Os moleques falando como que eu tenho inveja deles. Sim, Gabriel. Tenho muita inveja da bicicleta que o seu pai te deu, que ele comprou nos anos 80, que a tinta tá desgastando. Com certeza, eu tô com inveja do seu pai. Pedacinho de tétano. Os caras me xingaram um monte falando sobre o quão invejoso eu sou. Sim, com certeza, essa é a verdade. Eu tenho inveja de tudo que o seu pai deixou pra você. A bicicleta E o analfabetismo. aí é que eu puxo o acelerador pra não puxar o gatilho. Você sabe que dá pra fazer os dois, né? Inclusive, quem puxa o gatilho muitas vezes fica dando grau no meio da rua. Então, assim, sinto muito, tá bom? Mas eu não tenho como adivinhar. Eu não tenho bola de cristal, não tenho um GPS PS de pra noia. conseguir diferenciar você do cara. Você ajuda um pouco também, né, meu amigo? Para de fazer isso onde tem gente. Não, mas é que eu sei o que eu tô fazendo. Vou usar essa desculpa também. A polícia vai me parar porque eu vou estar sem cinto e vou falar: Não, mas é que eu sei o que eu tô fazendo, né? quem dá grau é mais fresco do que quem Gosta de carro elétrico. Pronto, falei. Essa é a verdade, tá bom? Já parou pra pensar que as coisas que você fala pro seu terapeuta faz ele ficar mal o suficiente pra Ele tem que fazer terapia também? É por isso que eu não vou no psicólogo, que eu odeio largar meus problemas em cima dos outros. Quando eu vou em restaurante, eu já vou em self-service, que é para não dar trabalho pros garçons. Daqui a pouco eu não vou nem acasalar mais, que é para não dar problema pra ninguém. Mas assim, também, o quanto você gosta de palpitar na vida dos outros Pra você virar terapeuta. Tô falando sério agora, por que de todos os trabalhos que existem, você escolheu um onde toda semana você tem que escutar um moleque falando: Eu odeio meu pai, ele não me deu um iPhone novo. como que você acabou desse jeito? Acho que é igual o cara que ele virou médico, que ele queria salvar vidas, achar a cura pra doenças raras, ajudar as pessoas, e do nada ele tá num plantão. Atendendo um cara que sentou numa lâmpada. É igual um advogado que achou que ia defender as maiores empresas do mundo, e agora o cliente dele, um cara que esqueceu de pagar pensão alimentícia. Como que o ser humano sempre acaba na parte mais baixa da carreira que ele escolhe? E é por isso que eu não faço terapia. Assim, esse cara, ele já tá tendo que resolver, que lidar com um monte de problema de um monte de outras pessoas. Eu não quero ser mais um peso na vida dele. Talvez eu tá preocupado com isso mostre que eu deveria ir pra terapia. Talvez, mas dane-se.